Agora, Fala Sério. Programa Fala Sério. Entrevistas, curiosidades musicais e bom papo. Fala Sério. Somos do Calvário, somos do Calvário, somos Batista do Calvário. É isso aí, somos Batista do Calvário e está começando mais aquele programa de toda quinta-feira à noite que vocês gostam, né? Aquele programa que fazemos especialmente para você e para a glória do nosso Deus. Fala aí, Aline! Graças e paz, galera, tudo bem? Estamos muito felizes de estar aqui com vocês mais essa noite. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por estar nos ouvindo em mais esse podcast. É isso aí. E eu vou falar um pouquinho de como que você encontra, né? Você que está escutando na rádio, ao vivo, aqui nas plataformas do RádioNet ou no nosso próprio aplicativo da Calvário Web Rádio. Então você consegue encontrar os nossos programas, todo o conteúdo aqui da Calvário Web Rádio no nosso Instagram. Aqui Fala Sério, _Ibecal e também o próprio Instagram da rádio, tá bom? No nosso YouTube você consegue assistir os nossos programas que já aconteceram aqui nos estúdios da Calvário Web Rádio, então não deixe de acompanhar aqui todo o nosso conteúdo, fique por dentro, aquilo que vai acontecer também, os nossos convidados, então nos acompanhe, tá bom? Aqui no nosso Instagram e também nas nossas plataformas digitais. Nós estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, em todas as plataformas, nós estamos chiques, hein, Aline? Estamos muito chiques, então você consegue aí nos acompanhar. Além disso, você consegue também falar conosco aqui, dar sugestões de convidados, mandar a sua mensagem, a sua crítica, o seu comentário, tudo que você quiser mandar aqui pra nós, tá bom? Vou dizer o nosso WhatsApp, 970447415, eu vou repetir, 970447415, então mande o seu alô lá no WhatsApp, tá bom? E agora eu vou deixar com a Aline para ela falar um pouco dos nossos cultos aqui da Igreja Batista do Calvário. Como vocês sabem, nós fazemos parte da Web Rádio do Calvário, que é da Igreja Batista do Calvário, e nós temos cultos aos domingos, às 8 horas da manhã, às 10h30 da manhã e às 6 horas da tarde. E também às terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o culto de oração, que tem sido uma bênção. É verdade. Então nós te convidamos, venha cultuar conosco aqui na igreja. Venha cultuar conosco, venha orar e ser corpo, né? Amém. Venha ser corpo conosco aqui na Igreja Batista do Calvário. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Fala Sério. 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 Fala sério, hein, Aline? Fala sério. Começou agora a nossa entrevista aqui. Quem que é o convidado de hoje, Aline? Eu acho que o pessoal já sabe, né? Eles estão lendo ali, mas, todavia, entretanto, é alguém muito especial para minha família. Meus pais aprenderam muito com ele. Ele é pastor, ele é pai, ele é professor, ele leciona, ele ensina da palavra do Senhor. Com vocês, Isaac Sixu, uma salva de palmas. Valeu, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês. É realmente um prazer, uma alegria. Me senti bastante honrado com o convite. E espero que o nosso papo aí seja abençoador aí para todo mundo que está ouvindo a gente. De alguma forma, o Senhor use aí aquilo que a gente vai reverberar nessa mesa de conversa. E meu desejo é esse, que seja abençoador. É isso aí. Nós que temos o privilégio de ter você aqui conosco, agradecemos por ter aceitado o convite, né? Obrigada. E nós queremos saber se você vai falar sério ou se não vai falar sério. Vamos falar sério, né? Vamos falar sério. Fala sério. Então vamos falar sério. Isaac. Vamos brincar, mas vamos falar sério. É isso aí. A Aline falou um pouco do que você é, né? Professor, pastor, é da academia, é tudo, né? Então, queria que você apresentasse um pouquinho pra nós, pra galera conhecer um pouquinho mais. Legal. Bom, eu sou marido da Isabela e pai da Antonella. Essa é a minha definição mais fundamental. Então, assim, tudo que vem além disso é adjacente. Então, se vocês quiserem saber quem sou eu. Eu sou o marido da Isabela e sou o pai da Antonella. Sou pastor da Igreja Batista Urbana, aqui em Santo André. Enfim, estamos ali na região ali do central de Santo André. Já há 6 anos como comunidade, é uma comunidade que eu e mais alguns irmãos, colegas, plantamos juntos. Eu fui o responsável por esse processo de liderança do projeto de plantação dessa igreja e graças a Deus estamos indo bem aí.
Sou professor de teologia, já andei em vários seminários por aí, inclusive foi onde eu encontrei e conheci a família da Aline. Mas hoje eu sou professor no Seminário do Servo de Cristo. Então, leciono ali áreas na área da teologia bíblica, na área de teologia sistemática, filosófica, histórica. E, enfim, basicamente essa tem sido a minha vida mesmo. Então, eu sou aquele fruto da igreja mesmo, criado na igreja, treinado pela igreja, serve a igreja, enfim, está envolvido com a igreja. Eu nunca me vi na minha vida um tempo em que eu estive fora da comunidade de Cristo, né? Então, a minha vida é essa, é a igreja. Eu sou famoso, não tenho assim um testemunho super elaborado para dizer, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, passei por aquilo outro. Não, eu sou realmente aquele rato de igreja mesmo que... Cresceu na igreja. Cresci na igreja. Meu pai era pastor, minha mãe era uma educadora cristã, então, assim, a vida inteira sendo educado nos caminhos do Senhor, e acabei que foi um caminho natural, né, me envolver com o ministério. E, enfim, hoje eu estou celebrando aí meu 15º ano como professor de teologia e 11 anos já como pastor ordenado já. Muito legal, Isaac. Isaac, você comentou agora que você cresceu num lar cristão, né? Uhum. Desde que nasceu, você já ouvia falar de Jesus. Sim. Mas quando que foi o seu encontro com Cristo? Eu tinha 8 anos de idade, o que foi considerado bastante tarde, pelo menos no meu contexto familiar, porque minhas irmãs, elas são mais velhas do que eu, elas se converteram muito mais cedo do que eu, né? E ficava aquela dúvida, mas quando é que o Isaac vai ter aquela coisa da conversão pessoal dele, etc., Mas eu me converti aos 8 anos de idade durante uma conferência de vida espiritual que estava tendo na nossa igreja. Eu acho que vocês não vão lembrar, porque vocês são de outra geração. Aqui em Santo André mesmo? Não, foi em Boa Vista, em Roraima, nos anos em que meu pai ele foi pastor em Roraima. Uhum. Eu sou nascido aqui em São Paulo, na capital, mas a gente foi morar em Roraima quando meu pai assumiu o ministério da Igreja Batista Central de Boa Vista. E nessa época a gente morava em Boa Vista, eu passei os anos iniciais da minha infância ali em Boa Vista. E naqueles anos lá realizamos uma conferência espiritual, na verdade, a igreja, né, realizou essa conferência. Eu era garoto, tinha 8 anos de idade, e recebemos o então diretor da APEC, era o Dr. Jairo Gonçalves. Eu sei que vocês não sabem quem é esse irmão, mas talvez alguns que são mais antigos aí que estão ouvindo a gente devem saber. Ele foi o pai daquele cantor Jairinho, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. Pois é, então ele esteve lá na nossa igreja, ele era diretor da APEC na época, presidente nacional da APEC. Fala pra gente o que é a APEC. A APEC é a Aliança para a Evangelização de Crianças, né? Aquele ministério que trabalha com treinamento de professores para crianças, ministérios infantis e tudo mais. Então, ele era diretor, e aí ele foi falar na nossa igreja, e naquele culto específico ele pregou um sermão evangelístico, e eu tava lá, e naquele dia caiu a ficha, assim, de que embora eu fosse um garoto criado na igreja, estava sempre na igreja, a vida inteira na igreja, eu ainda não tinha tomado a minha própria decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então foi aquela noite mesmo de eu reconhecer que era comigo a coisa, né? Sim, eu preciso seguir Cristo. Exatamente. Então foi quando eu tive essa consciência clara da minha pecaminosidade, eu tive essa consciência clara do fato de que eu precisava confessar o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor. Então eu marco essa data. Embora eu tenha sido batizado um pouco mais tarde, eu marco essa data como a data da minha conversão. O meu batismo se deu um pouquinho mais pra frente, porque na igreja, meu pai, ele era aquele famoso batistão do bigode grosso, né? Assim, Batista, né? Pastor Batista raiz, né? Como a gente fala. Então, eu me batizei um pouco mais pra frente, eu era já pré-adolescente, mas aos 8 anos de idade eu marco esse evento, essa ocasião que, enfim, pelo menos pra mim, foi o meu momento em que eu entendi que eu tava reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor, meu Senhor pessoal, né? Então foi isso. Então, assim, minha vida inteira dentro da igreja, servi em tudo quanto é área que você possa imaginar dentro da igreja, como filho de pastor. Então, fui baterista na igreja, depois liderei juventude, depois, enfim, trabalhei com adolescentes, depois já fui até professor de classe de homens da igreja. Nossa. Aí, logo em seguida, enfim, me envolvi um pouquinho mais com os ministérios de juventudes batistas, e tudo mais, e depois, enfim, fui seguir o meu caminho, tive o meu chamado para vocação ministerial quando eu tinha ali por volta de 17 anos de idade, e aí então a gente, enfim, aí fui pro seminário e segui o seminário. Basicamente foi isso. Isso é tão importante que você está falando, Isaac. Eu trabalho em um colégio cristão, né? Uhum. E eu comecei a ter uma compreensão melhor do que é
do que a questão da criança ser pecadora lá. Porque a gente aprende, a criança... mas a criança, ela nasce pecadora. E quando ela compreende essa questão de que ela é pecadora, que ela precisa de salvação, mesmo sendo nova, com 8 anos, ela consegue se render a Cristo. É uma obra do Espírito Santo no coração, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu acho que toda conversão é uma operação da graça de Deus. Sim. E isso independe da idade. Eu pessoalmente, pastoralmente, acredito que a criança precisa ter uma idade suficiente para ter essa autoconsciência Sim. de pecado, de quem ela é e tudo mais. Mas agora eu tô aprendendo muito com a minha filha, né? Minha filha tem 3 anos de idade, quase 3. E é impressionante como uma criança de quase 3 anos, ela tem muita consciência, ela absorve muito daquilo que é ensinado e tudo mais. Então, eu tô querendo ver aí como é que vai ser esse processo da Antonella, né? De como é que vai ser esse processo de autoconsciência, também, né, dela. Agora como pai, testemunhando isso, né? Então, mas eu acredito sim que uma criança, mesmo uma criança, ela pode chegar a essa autoconsciência de pecado, de necessidade da graça do Senhor Jesus. E eu não tenho dúvidas de que isso é uma operação da graça de Deus, né? Na vida de uma criança. Então, eu acho que ministérios como esse que eu mencionei da APEC, muitos ministérios que trabalham voltados para a formação de crianças, etc., eles têm um valor muito, muito importante, né, para a Igreja do Senhor Jesus, nessa lembrança, porque a gente, de fato, né, a gente prepara a igreja, né, a gente organiza a igreja de um jeito que, de maneira geral, o ministério infantil é muito mais um ministério de apoio do que propriamente alguma coisa que faz parte da visão da igreja, de formar uma nova geração e etc. Então, quando a gente tem essa convicção de que mesmo uma criança ela pode se aproximar de Jesus e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e seu Salvador, aí a gente começa a pensar o ministério infantil das nossas igrejas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Então, basicamente é isso. Eu sou fruto da igreja, desses ministérios. Então, assim, estou fazendo menção honrosa justamente a esse ministério da APEC, porque foi onde eu cresci. Meu pai, ele foi missionário desse ministério. Sim. Então, sabe, o acampamento Boas Novas, lá em Mariporã, eu cresci indo para acampamento evangélico, sabe, cristão, durante o período das férias. Depois eu fui servir como voluntário no acampamento de jovens da Palavra da Vida. Então, a minha vida sempre foi girando em torno desses ministérios que apoiavam a Igreja do Senhor Jesus. Então, eu não tenho dúvida de que eu sou fruto disso, que eu sou alguém que eventualmente chegou ao conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo por causa disso, porque pessoas investiram em novas gerações. Muito bom, e é interessante porque tem pessoas que nascem na igreja, né, desde quando era criancinha, às vezes falam, eu não sei quando foi meu encontro com Jesus, mas sempre tem, né, aquele dia marcante como foi o seu, né. E você que cresceu nesse ambiente, seus pais já eram pastores, você sempre teve esse desejo do pastorado? Não. Sempre quis ser pastor? Jamais, pelo contrário. Filho de pastor não quer ser pastor. Na verdade, assim, eu não quero ser preconceituoso, assim, mas achar filho de pastor que presta é raro. Palavra de um filho de pastor. Então, assim, mas isso é uma brincadeira, tá, gente? Mas de qualquer tem muitos filhos de pastores que são pessoas sérias, são bênçãos dos céus para nós. Mas no meu período de adolescência, falar em ser pastor, pra mim, era assim, era desejar o mal. Assim, era nesse nível. Então, a minha história do meu chamado vocacional foi um tanto difícil até pra gente no nosso contexto familiar, porque eu tava com tudo certo. Meu pai, ele era pastor em São Bernardo do Campo, na Igreja Batista do bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. E essa foi a igreja onde eu cresci, assim, passei a minha pré-adolescência, minha adolescência, início da minha juventude ali. Essa foi a igreja onde eu mais servi, mais me envolvi, etc., nesse meu período de formação. E nessa época eu queria ser engenheiro. Esse era meu caminho. Meu objetivo era ser engenheiro, vou trabalhar numa dessas multinacionais aí do setor automobilístico aqui do ABC e vou ganhar dinheiro e vou levar minha filha para passar férias, minha família para passar férias na Disney uma vez por mês, uma vez por ano. Pastor tava fora de cogitação. Jamais. Então, se alguém chegasse e falasse, seu pai é pastor, você quer ser pastor? Eu falei, não, nunca, jamais. Não, então, obrigada. Não, obrigado. Então, assim, esse processo que se deu na minha vida foi muito interessante, porque eu acho que tudo começou ali durante o período do ensino médio. Desde o primeiro, segundo ano, eu comecei a sentir uma necessidade de andar perto de Deus, porque eu sabia que o ensino médio era um ambiente assim, que se eu me deixasse levar, eu ia me perder completamente. Sim. E na época me ajudou muito o fato de eu ser envolvido com ministérios de servir na igreja, né? Então, assim, eu tinha muito essa consciência de que, se eu estou servindo na igreja, eu não posso
meter o pé na jaca, Sim. né? Como a gente fala hoje em dia, né? Eu não Tem posso... que dar meu testemunho, pelo menos. pelo né? menos eu tenho que resguardar o meu testemunho. Então foram 2 anos de muito conflito, assim, até pessoal. Enquanto eu estava no ensino médio, me preparando para prestar vestibular, aquela coisa toda e etc. Mas, graças a Deus, eu tive pessoas que investiram em mim e, sabe, se tornaram conselheiros espirituais, mentores espirituais que, enfim, me abençoaram muito. E aí, quando eu estava no 3º ano do ensino médio... Isso foi ali na metade do ano, ali junho, julho, no período de férias de meio de ano. A minha mãe virou pra mim e falou assim: Isaac, é o seguinte, eu vou te dar um presente de aniversário, eu faço aniversário em julho, então ela vou te dar um presente de aniversário esse ano diferente. A gente tá vendo você se preparar aí, estudar, e realmente eu tava me preparando muito pra estudar, pro vestibular, eu tava querendo passar na FEI, eu queria porque queria estudar na FEI, etc. E aí, a gente tá vendo você estudar, então, no período das férias escolares, a gente vai mandar você para uma conferência de jovens que vai acontecer lá em Atibaia, na Palavra da Vida. Ai, que bênção. Aí eu falei, tá bom. Então, a gente só combinou que eu ia prestar o vestibular como treineiro naquela mesma ocasião, ali uma semaninha antes desse evento que ia acontecer lá em Atibaia, e depois eu ia para essa conferência, passar uma semana lá na conferência como meu presente de aniversário, né? E aí nessa conferência, eu fui para lá, tava terminando o ensino médio, tinha 16 para 17 anos, e aí fui pra conferência de jovens, e como todo jovem não queria ter, não fui pra uma como todo jovem não fui pra esse evento pra ter um encontro com Deus, eu fui pra ter um encontro com as menininhas da igreja, pra né? zoar. Pra zoar, pra jogar, eu fui jogador de vôlei, né? Olha que bacana. Então eu queria jogar vôlei, eu queria, sabe... Diversão, né? me divertir, descansar. etc. E foi muito interessante, porque eu fiquei 4 dias naquele lugar lá, mas tocando terror, né? Como o pessoal fala, assim, mas só bagunça. Até o último dia de evento em que, enfim, então a diretor, presidente da Palavra da Vida pregou, fechando essa conferência, o missionário Haroldo Heimer. Ele pregou e durante a pregação eu tive uma experiência com Deus. Nossa. Deus claramente falando comigo, olha, Isaac, não quero que você vá fazer engenharia, você vai pro seminário. Olha só. Nossa. E você já tinha consciência da vocação? Não, eu não tinha. Não, Assim, não- eu tinha aquela consciência de que eu sempre seria um crente servindo a igreja, mas eu queria ser engenheiro. Ser engenheiro. Porque esse negócio de viver da igreja, viver na igreja, esse negócio pra mim era o fim da picada. Então eu entrei realmente num conflito com Deus, assim. Não foi uma coisa assim, todo mundo fala assim, olha só que bonito, né? Não, foi Deus falou e eu fui, né? foi Não. conflituoso, porque eu queria um outro caminho, eu tinha um outro caminho pra mim. A ironia, o requinte da crueldade dessa história toda é que eu tinha prestado vestibular como treineiro ali em julho daquele ano pra entrar no ano seguinte. E nessa ocasião eu passei no vestibular em 54º lugar na classificação geral como treineiro. Os 50 primeiros na época, eles entravam com bolsa na FEI. Nossa. Então, na minha cabeça eu vou ralar de estudar agora esse último semestre do ano pra prestar o vestibular agora pra valer no final do ano e vou estudar na FEI com bolsa. Esse era Sim. meu caminho. Tava com a rota definida, É isso que traçada. vai ser minha vida, né? E aí, em julho, logo depois disso, eu tive essa experiência com Deus. Eu lembro de chegar em casa em crise. Minha mãe, assim, olhando, assim, o menino... Mãe sabe o filho que tem, né? Aí ela me olhava, assim, eu meio esquisito. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Ela me chamou e falou assim, meu filho, o que tá acontecendo com você? Que aconteceu alguma coisa grave? Você brigou com alguém? Você anda quieto pelos cantos aí e tal. E aí eu virei pra ela e falei, mãe, eu tô precisando de um médico da cabeça, um psiquiatra. Eu falei assim mesmo. Porque a experiência que eu tive foi uma experiência, assim, embora seja batista, foi uma experiência bastante estática, bem pentecostal nesse sentido. Eu ouvi uma voz mesmo, como se alguém estivesse falando comigo, né? Deus falou com você. Deus né? falou comigo. E aí eu tava em crise por causa disso, porque o garoto criado na igreja batista, sabe? Garoto que, sabe, nunca tinha tido Tradicional. essas experiências, assim, extraordinárias com Deus e etc. E aí eu virei pra ela e falei, mãe, acho que eu tô ficando maluco. Ela falou, por quê? Porque eu tava lá no culto lá e eu ouvi Deus falar comigo que eu não tinha que fazer engenharia. Eu preciso de um psiquiatra. E eu achando que minha mãe ia falar, não, verdade, não, calma, vamos orar e ver. Minha mãe olhou assim pra mim e falou assim, acho que a gente precisa de um psiquiatra mesmo. Mas, brincadeiras à parte, ela entendeu a minha fala, ela falou, o que Deus falou com você? Eu falei, olha, se eu entendi, o que me foi dito é que eu tenho que ir pro seminário no ano que vem, não fazer engenharia.
Ela falou, mas meu filho, você tem noção do que isso significa? Porque a sua vida, sua rota tá traçada. Você acabou de passar no vestibular bem como treineiro, a gente tava apostando nisso, etc, etc. Você vai ter que abrir mão de algo que você vai sempre abrir quis, mão né? de algo que você sempre quis, etc. Então, esses últimos 6 meses do meu ensino médio foram de muito conflito pra mim. Muito conflito. Até que, enfim, fiz o vestibular porque meu pai não queria. Num primeiro momento ele falava, não, Isaac não vai pro seminário, que meu pai não tava muito convencido. E aí, desculpa. E aí, enfim, meu pai me chamou e falou assim, vamos fazer o seguinte então. Eu vou deixar você prestar o vestibular para engenharia. Você presta o vestibular em engenharia no final do ano, normal, como se você fosse entrar. E aí se você passar, a gente tranca a matrícula e você vai para aquele projeto Marcos que eles tinham lá na Palavra da Vida, no Seminário da Palavra da Vida. Eles tinham um ano que era tipo um curso preparatório para a vida universitária, que eles tinham para os jovens lá. E vamos ver o que Deus vai fazer. Eu falei, tá bom. E foi justamente isso que aconteceu. Eu cheguei a passar no vestibular, e aí passei no vestibular, fiz a matrícula e tranquei. Meu Deus. E aí fui pro seminário no ano seguinte fazer esse curso que chamavam de Projeto Marcos. Imagina a sua cabeça. E aí fui pro seminário, fiquei lá nesse 1 ano no seminário, que era um curso de discipulado avançado para jovens que estavam entrando na vida universitária, etc. E lá no seminário mesmo, já fazendo esse curso, eu tive essa confirmação de que era para eu seguir a carreira ministerial, estudar teologia, etc. Glória de Deus. Então foi isso, assim, como eu disse, não teve assim, a não ser essa extraordinariedade do evento em si, de eu ter experimentado isso por parte de Deus nesse evento, enfim, eu sou fruto da igreja. Assim, um menino criado na igreja que em algum momento teve que tomar uma decisão de ser engenheiro ou me tornar um pastor ou alguém que ia servir de tempo integral à igreja, né? Então, fundamentalmente foi isso. E você tá falando um pouquinho sobre esse conflito, né? É muito difícil, né, pra gente, quando temos que tomar algumas decisões, entender a vontade de Deus, né? Sim. Para aquele momento. Porque às vezes nós temos planos, sonhos, e o Senhor fala, não, é isso que eu tenho para você, mas a escolha é sua, você vai querer seguir o que eu tenho. Em Jeremias 29:11 diz que o Senhor tem planos bons para nós, né? Com um fim bom. Mas falando agora um pouco sobre o ministério pastoral. Houve esse conflito no início, porque eu acredito também que você deveria ver seu pai, muitas vezes, ir socorrer alguns membros, orar e passar por muitas situações. E passar muito perrengue também, né? Pastor passa perrengue. Né? Muito. Já basta meu pai, agora eu, né? Exatamente. E atualmente, pensando na vida ministerial, quais são os maiores conflitos ou as maiores dificuldades que você encontra na vida ministerial hoje, como pastor? Sim, essa é uma excelente pergunta, Aline, porque eu acho que, independente de ser pastor ou não, o maior conflito de alguém que decide entrar para a vida vocacional e se tornar alguém que vai servir a igreja, por assim dizer, em tempo integral, como um pastor, um missionário, um educador cristão, seja o que for, eu acho que o grande desafio é o desafio da vida cristã, é o desafio da piedade. Sim. Que não é só do pastor, é de todo cristão. Então, acho que o maior desafio é o desafio da piedade, o desafio de você ter uma vida consagrada. Embora o pastor ele tenha talvez mais cercas de proteção nesse processo, porque ele não precisa, sabe, ir buscar uma carreira fora e lidar com aquelas pressões que muitas vezes o mundo mais secular, eu não gosto muito dessa divisão secular e sagrado, mas esse mundo corporativo, o mundo fora da igreja, ele apresenta essas pressões que esse mundo apresenta. Mas o pastor também tem uma vocação para viver uma vida de piedade e eu acho que esse é o maior desafio de todo cristão, independente de ser pastor ou não. Agora, no que diz respeito à classe, à categoria chamada pastor, eu acho que o meu, não vou falar por todos, vou falar da minha experiência, acho que o meu maior desafio é muito mais uma questão de administração do meu tempo e saber separar, olha, agora é o tempo da minha família, agora é o tempo da... Porque como pastor, se você quiser trabalhar 24 horas por dia, você vai trabalhar 24 horas por dia, porque a igreja demanda, a igreja sempre vai ter, nunca termina o trabalho da igreja, né? Você sempre tem. Então, se você quiser botar a cabeça, sabe, no trabalho e esquecer do mundo, você pode. E se tornar um ativista religioso é muito fácil para um pastor se tornar uma pessoa que eventualmente está indo tudo bem no ministério, mas em casa tá indo mal e etc. Então, assim,
Na minha realidade, é a administração de tempo, especialmente nessa administração das tensões entre o Isaac, marido, pai, antes de ser pastor, porque para mim é muito claro isso, né? Antes de ser pastor, eu sou marido da Isabela e sou pai da Antonella, e é nesta ordem. Então, eu só posso ser pastor se eu estiver bem como marido da Isabela e como pai da Antonella. Então, mas a igreja, ela tem esse poder violento, né? De te exaurir, de puxar você, ainda mais quando você faz uma coisa que você ama. Eu amo a igreja, não me vejo, eu olho para trás para o Isaac, 16 para 17 anos, que tomou essa decisão, falo, foi pura graça de Deus, porque se eu fosse um engenheiro hoje, sabe, eu ia ser uma das pessoas mais, sabe, vazias existencialmente falando que poderia existir, porque, sabe, eu não consigo me ver como aquele, sabe, engenheiro hoje, sabe, como são minhas ovelhas. Eu não tô dizendo que é pecado ser engenheiro ou alguma coisa, mas é uma questão da minha vocação. Então, eu amo fazer o que eu faço. Então, porque eu amo fazer o que eu faço, às vezes eu preciso dosar. Entendeu? Tem uma frase do Agostinho que eu gosto muito, que ele diz assim: naquilo que se ama não há fadiga, e se há fadiga, ama-se a fadiga. Então, como a gente ama a igreja, e a gente às vezes trabalha, e a gente ama até ficar fadigado por causa da igreja, por causa da vocação, por causa de tudo aquilo que você faz, mas chega uma hora que você precisa botar o pé no freio e falar assim, calma, você tem uma família, e é justamente o paradigma paulino como ele vai governar a casa do Senhor se ele não governa bem a própria casa. Então tem que estar... Então, assim, o meu desafio pessoal é essa administração... O equilíbrio, né? Do equilíbrio da casa com o ministério. E isso realmente é fato. Eu vou até servir para uma pesquisa que eu estou fazendo lá da faculdade sobre problemas pastorais, e grande parte dos pastores que eu perguntei é essa questão de prioridade, equilíbrio, administração de tempo. Porque, de novo, você está servindo em algo que você gosta. É assim, eu sou uma pessoa extremamente realizada porque eu sirvo fazendo aquilo que eu gosto. Eu sou sustentado para fazer aquilo que eu gosto demais. Então, como eu gosto de estudar para pregar, como eu gosto de sentar na mesa para fazer um aconselhamento, como eu gosto de estar perto das pessoas da igreja. Então, para você se deixar levar e esquecer que você tem outras prioridades também, é muito, muito fácil. É muito, muito fácil. E, realmente, você está certo. A minha experiência pastoral tem me mostrado que as situações todas que eu tive a oportunidade de acompanhar de colegas que eventualmente ou deixaram o ministério ou infelizmente caíram do ministério, se tornaram desqualificados para o ministério, foi justamente porque eles não tiveram esse cuidado da administração das tensões que dizem respeito à casa e dizem respeito à igreja. Muito bom, Isaac, muito bom. É verdade. E recentemente a Aline estava até me mostrando que a mãe dela acompanhou um pouco do período da pandemia, que para você foi um período difícil, né? Foi bem difícil. A gente estava até escutando um testemunho seu, gostaríamos que você falasse um pouco. Sem problema nenhum. Da insanidade que foi, né? Não, claro, sem problema nenhum. Como um testemunho, né, para os nossos ouvintes. Bom, a pandemia foi bem difícil para nossa família como um todo. Isso tudo começou no início de 2021. Foi aquele ápice da pandemia, porque a pandemia começou em março de 2020. Aí todo mundo chegou no final do ano de 2020 e ficou naquela assim, 2021 vai acabar a pandemia e tudo mais. E a gente iniciou 2021 com bastante ânimo. Eu lembro que naquele ano, na virada de 2020 para 2021, a gente foi pra praia, Isabela e eu. A gente ainda não tinha Antonella, a Bela estava grávida da Antonella. E aí a gente foi pra praia e tudo mais. E quando voltamos, eu lembro de estar dirigindo, subindo a serra, literalmente. Meu pai me ligou, era 26 de janeiro de 2021. Meu pai me ligou e falou assim, filho, eu e sua mãe, nós estamos com Covid. Então, a gente vai se fechar, vai se isolar e etc. A gente vai mantendo você informado aí. Então, a minha esposa, que é médica, né, imediatamente ela já falou, olha, precisa de alguma coisa, o que a gente pode fazer, etc. A minha esposa trabalhou na linha de frente de cuidado de pessoas com Covid e tudo mais, como médica. E aí, enfim, 26 de janeiro foi quando, assim, as coisas ficaram, assim, preocupantes pra gente. Não deu muito tempo, dia 5 de fevereiro meus pais foram internados, 5 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, os dois foram entubados juntos, meu pai e minha mãe. Jesus. Aí, dia 9 de fevereiro, um dia depois de intubação, meu pai faleceu. Ele teve uma parada cardíaca e faleceu. E dia 9 de fevereiro. E nesse meio tempo,
a minha esposa estava quase já na hora do parto da Antonella, porque a Antonella nasceu 7 dias depois que meu pai faleceu, dia 16 de fevereiro. Então, meu pai faleceu dia 9 de fevereiro, minha filha nasceu dia 16 de fevereiro, minha mãe faleceu dia 21 de fevereiro. Nossa. Então, assim, foi insano o mês de fevereiro pra gente. Então, depois que minha mãe faleceu, a gente teve todos esses procedimentos de sepultar ela e etc. 4 dias depois que a gente tinha sepultado minha mãe, aí eu comecei a ter os sintomas. Isso foi dia 26, literalmente um mês depois que meus pais tinham me falado que eles estavam com Covid. Pode dar aqui, filho. Não tem problema, não. Obrigado. Obrigada. Cafezinho. E cafezinho aqui pra gente. E aí eu comecei com sintomas dia 26 de fevereiro. Eu acordei naquele dia com uma dor de garganta, um mal-estar. Aí já virei pra Isabela e falei, amor, é o seguinte, eu tô aqui. E a Isabela tava com a neném recém-nascida, literalmente. A gente tava com um neném de 10 dias em casa. Nossa. E aí, enfim, ela me isolou, ela falou, fica isolado, porque a gente não sabe o que você tem, mas a gente sabe que existe grande chance, porque nessa época tava aquele pico da pandemia de 2021, todo mundo morrendo e tudo mais. Tudo na TV passando, né? Isso, aquela coisa insana. E aí ela me isolou, e aí começamos a fazer aquela coisa do acompanhamento e etc. Isso foi 26 de fevereiro. Dia 5 de março, já no segundo mês depois desse caos, 5 de março eu fui internado. Eu não estava bem, eu estava tendo umas crises, minha saturação estava baixando bastante. A Isabela falou, cara, não vou te deixar em casa não, vou te levar para o hospital. E foi providencial, porque se eu tivesse ficado em casa eu teria morrido. Nossa. Meu Deus. E aí eu fui, 5 de fevereiro eu fui internado no Hospital 9 de Julho em São Paulo. Dia 9 de fevereiro eu fui entubado. Literalmente um mês depois da morte do meu pai, eu fui entubado, fiquei 17 dias entubado. Quase morri agora eu não lembro mais direito as datas, mas do 9º pro 10º dia de intubação eu quase morri, eu tive uma dilatação da veia aorta, tive um monte de problema, aquele famoso TEP, né, o tromboembolismo. Era pra ter morrido mesmo, foi a graça de Deus, absoluta. Se alguém perguntar, pastor, o que aconteceu? Graça de Deus, só isso que eu sei responder. E aí, então, 17 dias depois eu acordei. Achei que eu fui pro tubo convicto da morte, né? Porque, enfim... Tava sem esperança, né? Porque na época era pra cada 10 entubados, 8 morriam, né? 8 morriam. Então, assim, era uma estatística de mais de 80% de morte, né? Então, quando o médico me comunicou que eu ia ser entubado, eu fui convicto pro tubo da morte, especialmente por causa de tudo que a minha família já tinha passado. Minha mãe já tinha morrido, meu pai já tinha morrido. Então, por causa disso, eu fui bem convicto da morte, bem contrariado, assim, nesse sentido, porque eu lembro que o meu sentimento era um sentimento assim de, ok, se essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas eu queria, sabe, eu ficava contrariado no sentido de falar assim, puxa, eu queria ver minha filha crescer, queria poder participar desse processo de formação da minha filha, etc. Imagina a esposa em casa também, meu Deus. E aí, eu não sofri. Muita gente pergunta, pastor, mas você sofreu muito? Eu falei, olha, eu não sofri não, eu dormi 17 dias. Quem sofreu foi minha esposa. Foi minha esposa. Então a minha esposa demonstrou, assim, ser muito, muito guerreira, foi muito, muito guerreira, porque estava com uma recém-nascida em casa, com um marido entubado no hospital, sabe? Foi assim, foi uma coisa impressionante a força, a robustez espiritual e psicológica que a minha esposa demonstrou. 17 dias eu achando que eu ia ver Jesus, acordei olhando a UTI. Então assim? Basicamente foi isso, entendeu? Porque como eu fui pro tubo, aqui acabou. Quando eu acordei, falei, nossa, eu tô vivo. Foi realmente uma surpresa pra mim. Contemplando a graça de Deus. Foi bem surpreso pra mim, assim, eu fiquei bem surpreso, assim, nesse sentido. Claro, muito confuso, porque é aquela coisa, né, de você, muitos dias de sedação e etc. Mas, enfim, graças a Deus, acho que Deus poupou a minha vida. Eu não sei explicar porquê, com tanta gente que morreu na pandemia, muito melhor do que eu, com muito mais a oferecer pra esse mundo do que eu. E Deus me poupou. E então, hoje está aqui falando conosco. Hoje eu sou um testemunho, né? Eu acho que esse foi o fundamentalmente propósito, isso. né? Então, Deus me poupou e graças a Deus estou aqui hoje. E, enfim,
Essa é um pouquinho da minha história, né? E quando você voltou da UTI, voltou dessa questão toda, porque por mais que você ficou dormindo esses 17 dias, foi um pouco aterrorizante, né? Ver gente doente de um lado, ver gente... Sim. Como que foi o seu retorno para casa, o seu retorno... alguma coisa mudou que você falou assim, meu Deus, eu preciso dar mais valor a isso, ou eu preciso compreender melhor, ou não sei. Você tirou de lição tudo isso, você tirou de lição? Olha, esse processo de discernir as lições, ele perdura até hoje, tá? Mas eu posso, assim, primeiro porque não foram só 17 dias, né? Eu fiquei mais de um mês no total no hospital. Sim. Porque depois que você é estubado, você passa por todo um processo de recuperação, de reabilitação física. Ficar entubado muitos dias, como eu fiquei, é algo que acaba com a tua condição física como um todo. Então você tem que passar por um longo processo de fisioterapia, de reabilitação mesmo. Então foi mais de um mês de internação no hospital. Acho que as lições principais foram, assim, a primeira delas é que eu voltei muito convicto de que o meu foco é minha mulher e minha filha. Então, assim, por mais que a Urbana seja um presente da graça de Deus na minha vida, o meu ministério de ensino, etc., eu voltei muito convicto como, assim, um homem da casa. Eu tenho que cuidar da minha mulher e eu tenho que cuidar da minha filha. Eu voltei convicto de... tentar levar uma vida um pouco mais simples também. Não que, meu Deus, Isaac seja uma pessoa abastada, pelo contrário, sou pastor, gente. Pastor não tem dinheiro, mas eu tomei uma decisão junto com a minha esposa da gente intencionalmente ter uma vida mais simples, sabe? Ter uma vida mais modesta. Então a gente tem tentado buscar até hoje essa vida mesmo mais simples. Aproveitar mais o momento. Aproveitar mais as coisas que valem a pena, sabe? Porque, enfim, você descobre que se um vírus consegue te mandar pra cova, não é o carro que você dirige, ou a roupa que você veste, ou a casa que você tem que vai determinar a tua dignidade, vai determinar quem você é. Sim. Então essa foi uma lição muito importante que eu tive. E em terceiro lugar foi, assim, o meu senso de vocação para com a igreja. Então, apesar de todos os pesares e tudo mais, enfim, eu voltei, o pessoal até brincou lá na Urbana, né, que depois que eu voltei do tubo e voltei às minhas atividades ministeriais, eu voltei a com 500 tudo. por hora, que eu falei assim, eu não tenho tempo pra perder mais, entendeu? A vida é um sopro. A vida é um sopro, então assim, eu tenho que aquela fala, né, do apóstolo Paulo de Atos 20 e 24, né, olha, eu tenho que levar a cabo a missão e a obra que eu recebi do Senhor. Então, se é isso que o Senhor espera de mim, sai da minha frente, né? Sim. Literalmente. Então eu até brinco lá, o pessoal brinca, né, lá na igreja, que eu voltei a 200 por hora no sentido de ver as coisas acontecerem na igreja, de, sabe, pilotar os processos de desenvolvimento da nossa comunidade e tudo mais. Então, assim, voltei bem engajado com esse movimento. Antes eu confesso que eu estava mais acomodado, porque, enfim, quando você planta uma igreja, o pastor plantador ele goza de algumas estabilidades no ministério pastoral que o pastor, que é aquele que é eleito em uma comunidade, ou ele foi contratado por uma comunidade, ele não goza. Então, em alguma medida, eu já estava um pouco acomodado, assim, né? Então, e eu falei, cara, se eu posso morrer a qualquer tempo, a qualquer momento, eu preciso ser muito diligente de cada segundo que eu tenho para dedicar na minha igreja, no meu ministério e tudo mais. Então foi isso, sim. Acho que essas foram as três lições principais, né? A lição da casa, então a lição da vida simples e a lição de focar na igreja, assim. A noiva de Jesus é a igreja, né? Jesus começou a igreja. Eu amo o seminário, eu amo a academia teológica, minha vida tem sido estudar teologia de maneira, sabe, aprofundada, sabe, desde quando eu entrei no seminário. Mas Jesus não começou um seminário, Jesus não começou um acampamento, Jesus começou a igreja. Então eu decidi dedicar o que resta desses meus dias aí, não sei quando é que Deus vai me chamar, mas essa lição foi suficiente para me dizer assim, olha, você vai se dedicar à igreja. Então todos os meus intentos ministeriais, todos os meus intentos, enfim, todos eles têm essa visão de abençoar a igreja. Então focar na igreja. Então ainda que eu esteja dando uma aula no seminário, eu estou querendo formar gente para a igreja. Ainda que eu esteja envolvido aqui num podcast, os frutos vai ser para a igreja. Então, Jesus
ele começou a igreja, então vamos dedicar à igreja. Então, E ele basicamente vai aperfeiçoar até que ele venha. é né? isso aí. E aí a gente entende aquele texto de Tiago, né? Quando ele fala para nós termos motivos de alegria por passar de provação, porque nós vamos tirar lições como essa, né? Essas perseveranças que devemos ter, a gente vai tirar frutos como este. E tem bolinho aqui, ó. Se quiser pegar um bolinho, fica à vou vontade. pegar, fica tranquilo que eu vou pegar. É que minha mulher não pode saber que eu tô comendo tanto bolo aqui. Olha, com chocolate. Isso aí. E falando um pouquinho da parte acadêmica, Isaac. Você lecionou aqui no Betel, aqui Isso. perto, né? Hoje no Servo de Cristo. Fala um pouquinho pra nós da academia. Bom, a minha vida tem sido... O lado bom de eu ter ido cedo pro seminário foi porque eu podia andar um pouquinho mais do ponto de vista de formação, né, teológica. Então, hoje eu comecei a minha formação, minha graduação em teologia lá no Seminário da Palavra da Vida, mas, enfim, eu terminei o meu curso de graduação em teologia na Universidade Metodista. Então, meu diploma é da Universidade Metodista. Então, eu terminei o meu curso na Universidade Metodista. Logo depois, eu fiz um curso de pós-graduação em Bíblia, em estudos bíblicos. Um programinha que tinha lá, Lato Senso, que tinha lá na Metodista. Logo em seguida, eu fiz esse programinha de pós-graduação em Bíblia. Aí depois eu fui fazer um mestrado fora do Brasil, no Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Fiquei 4 anos estudando nos Estados Unidos. Fiz um mestrado lá na área de Antigo Testamento e línguas semíticas. Aí depois voltei para o Brasil, fui contratado pelo Seminário do Servo de Cristo, que é a minha casa mesmo acadêmica, né, meu ambiente acadêmico onde eu tenho mais envolvimento. E aí, lá no Seminário do Servo de Cristo, eu comecei a migrar da área de Bíblia para a área de Teologia Sistemática e Filosófica. Né? Legal. Foi quando eu fui para a PUC, então, fazer um outro mestrado na área de Teologia Filosófica e Teologia Dogmática. E agora eu tô retomando, né? Por causa desse caos aí da pandemia e tudo mais, etc. Até colocar a vida em ordem, agora eu tô retomando um doutorado que eu tinha começado ali na Universidade de Aberdeen, na Escócia. Então, tô retomando agora esse final de ano, início do ano que vem, esse doutorado, para terminar logo o doutorado, tirar da frente essa etapa da formação. Você né? falando de Escócia, eu dei uma puxada lá no currículo, lá no escavador, fala, compreende alemão, compreende espanhol, compreende tudo. Falei, gente, que é isso? Não, Literalmente assim, fala muitas alemão eu sobrevivo, tá? Eu sobrevivo, eu não falo fluente, eu leio, Sim. consigo ler numa boa, mas falar não é uma língua fluente, então talvez você deve ter puxado lá no meu Lattes, mas é uma língua de estudo, não é uma língua de comunicação, né? Eu falo mesmo, falo inglês, porque eu morei nos Estados Unidos por 4 anos e me viro no espanhol, né? Então, me viro bem no espanhol. Inclusive, a gente está plantando uma igreja lá em Madrid, com um dos nossos pastores. Olha que legal. E minha ideia é ir para lá, e no dia que for para lá, quando a gente tiver com a igreja constituída lá, pregar em espanhol. Entendeu? Então, vou ter que treinar o espanhol. Nós queremos. Vou ter que treinar o espanhol para pregar lá em espanhol, mas eu acho que as línguas que eu falo mesmo são essas 3, né? O português, o espanhol e o inglês. E hoje você dá aula de línguas originais. Aí as línguas originais não se fala, né? Sim. Porque elas são línguas mortas, então eu domino o grego e o hebraico e o latim, né? Sim. Porque o latim veio depois na minha vida por causa dos estudos na teologia sistemática, na teologia dogmática. Então, no programa de mestrado aqui na PUC, eles exigem, né, proficiência na língua latina. Então, eu tive que estudar também. Então, eu só aprendi esses outros idiomas por causa da minha carreira acadêmica, porque para você entrar no doutorado, você tem que ter o alemão. Né? Para entrar no mestrado em dogmática, tem que ter o latim. Entendeu? Para ir estudar lá nos Estados Unidos, tinha que saber inglês, porque toda a formação lá, todos os trabalhos, fui estudar em Dallas. Então era inglês. Então foi por causa da minha carreira acadêmica que eu acabei sendo obrigado a aprender esses idiomas. Não é uma coisa assim que é natural em mim, de maneira nenhuma. É fruto de esforço, não é brilhantismo. É muito estudo. É diferente, por exemplo, do professor Luiz Saião, né? Porque é um professor porque eu tenho muita admiração. Recentemente eu estive com ele, a gente foi para Israel guiando um grupo da minha igreja. E aí comecei a brincar, né, com o professor Luiz Saião. E, Saião, quantos idiomas você fala? Ele virou pra mim e falou assim, eu não sei. Essa foi a resposta que ele me deu, eu não sei.
Porque ali é uma questão de brilhantismo, genialidade, Sim. né? Então, de repente, ele começa a falar russo com um grupo, assim, no meio do Davidson Memorial em Jerusalém, ele começa a falar russo. Aí vira pro outro lado, começa a falar alemão. Aí vira do outro lado, começa a falar polonês. Aí fala inglês fluente, fala hebraico fluente. Aí é uma questão brilhante mesmo. é brilhantismo, né? O meu caso não. O meu caso é que eu tive que aprender esses idiomas para poder fazer os cursos que, enfim, eu fiz. Mas, enfim, não tomem isso como, sei lá, marca de erudição, porque não é mesmo, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Isaac, mas nessa questão acadêmica, por exemplo, você sempre foi muito esforçado, dá pra ver porque você estava falando sobre a questão de quando você foi entrar na faculdade, você se esforçou, estudou bastante. Essa área acadêmica de ser professor, de lecionar, foi depois que você foi chamado ao pastorado. Mas como que isso surgiu? Você já queria ir para essa área? Ou você foi entendendo que gostava de ler muito e ensinar? Eu cresci num ambiente muito acadêmico, por assim dizer, porque meu pai e minha mãe, eles eram leitores vorazes, assim. Desde que eu me entendo por gente... Só de ser pastor tem que ler, né? Exato. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, por exemplo... meu pai, ele tinha uma biblioteca enorme dentro de casa, sabe? Então, assim, eu sempre tive muito contato com livros, com meu pai, minha mãe, ela era uma editora, sabe? Ela era jornalista, trabalhou na área editorial. Então, assim, ela sempre teve muito contato com literatura, livros, etc. Então, eu cresci nesse ambiente. Além assim. da admiração, você pega inspiração Isso, também. exato. Né? Então, assim, tô de bobeira. Tá de bobeira? Meu pai puxava um livro e falava, então vai ler esse livro aqui, entendeu? Então, assim, eu cresci nesse ambiente sendo iniciado a essa disciplina da leitura e etc. Eu fui um aluno esforçado, eu não me considero, nunca me considerei um aluno brilhante. Eu acho que eu andei muito por causa do esforço, não por causa do brilhantismo. Eu tive colegas no seminário onde eu passei muito mais brilhantes do que eu, muito mais capazes do que eu. Eu fui mais na raça mesmo, como a gente fala, né? Então, basicamente isso. Por exemplo, eu tenho uma irmã, que é a minha irmã mais velha, talvez ela seja a brilhante da família, assim, sabe? Porque estudou e tudo mais, e se tornou a pessoa que se tornou hoje. Mas eu fui mais na raça mesmo, fui indo na raça. Mas sim, de fato, teve uma cooperação aí do meu ambiente familiar, né? Então, assim, meus pais cooperaram muito para que eu desde cedo tivesse o hábito da leitura. Eu estudei inglês cedo, porque isso era um valor que minha família considerava, então a gente tinha que ir para o ensino médio, mas meus pais, eles colocaram a gente em escolas de inglês quando a gente era adolescente, etc. Então eu lembro que eu falei, né, no início da nossa entrevista que eu queria jogar vôlei, cheguei a ser até atleta federado de voleibol. Alto, né? Quando o Isaac chegou, eu falei, meu Deus, ele é alto. 1,91 m de altura. Então eu queria jogar vôlei e tudo mais, eu fui jogador de vôlei, joguei vôlei em jogos escolares aqui na região e etc. E meu pai falava, só vou deixar você ir para a escola de vôlei, escolinha de vôlei, eu fui atleta do MESC aqui em São Bernardo do Campo. E ele falava, só vou deixar você ir para os treinos no MESC se você fizer o curso de inglês. Então era uma coisa assim, sempre trocando uma coisa na outra. Sim. Então, a pedagogia. O só pode jogar videogame se também ler um livro, entendeu? Então, assim, sempre rolou essa barganha em casa que acabou formando, cooperando para que eu pudesse ter essa minha formação. Eu lembro uma vez lá em casa que eu e meu irmão, a gente tava reclamando com meu pai, nossa, não tem nada pra fazer. Ele pegou, não tem nada pra fazer, então você vai ler a Bíblia aqui e vai decorar as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Aí, eu nunca mais falei que não tem nada pra fazer. É isso aí. Meu pai fez muito isso comigo, assim, tô meio entediado. Tá entediado, então memoriza 3 versículos aqui pra mim. Entendeu? Meu pai fazia muito isso. Então, enfim, essa foi a minha formação. Aí eu me descobri, eu acho que mais dado essa questão da docência, de maneira muito, assim, tudo na minha vida foi meio que sem querer, assim, acontecendo sem querer, porque eu tinha acabado de terminar a minha na verdade eu estava terminando, isso foi 2007, eu estava terminando o meu curso de graduação na Universidade Metodista, e meu pai era professor no Seminário do Betel Brasileiro. E aí, naquele semestre em específico, o Seminário do Betel teve uma baixa de um professor para lecionar a matéria de introdução ao livro de Romanos.
E eu tava saindo do seminário com a teologia fresquinha, né? Sim, Aquela coisa redonda. E você queria exercer já, não, né? não era nem isso. Aí, a professora Elaine, que era a diretora lá do Seminário do Betel Brasil, um abraço pra ela. Até hoje lá, né? Ela tá lá até hoje, uma queridona. E aí, a professora Elaine, ela me contratou Olha, que como legal. professor assistente. Eu não era nem professor da casa, eu era um professor assistente e substituto. Então, eu comecei assim, em 2007, lecionando Introdução ao Livro de Romanos. E aí, nunca mais parei. Então, literalmente, de 2007 até hoje, são 15 anos e nunca mais parei na minha vida. Toda minha vida tem sido orientado também na academia, né? Então, eu estou no seminário, com exceção desses anos que eu passei fora do Brasil, mas lá também, ainda que eu estivesse fora do Brasil, lá também eu lecionei, porque no programa de mestrado você tinha uma carga de estágio para fazer, para você ir lecionar. Então, eu fui lecionar algumas matérias lá no seminário, na Universidade Batista de Dallas. O meu orientador, o Dr. Eugene Merrill, ele era um dos professores dessa universidade. E todos os orientandos dele iam lá dar aula no lugar dele em alguns momentos. Então, lecionei também na DBU. Que legal. Mas enfim, eu acabei descobrindo essa vocação para lecionar de maneira bastante... assim, sem querer. Eu não fui, nunca... Chegaram para mim uma vez e perguntaram, mas como é que você se tornou professor do Betel brasileiro? Eu não sei, um dia eu recebi uma ligação da professora Elaine perguntando se eu queria dar aula lá. E eu topei. Como é que você se tornou professor do Seminário de Servo de Cristo? Um dia eu recebi uma ligação do professor Ziel Machado, ele falando, você quer dar aula aqui? Eu falei, quero. Então, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida de maneira muito, assim, de maneiras absolutamente sem esperar, assim. Sim. Eu nunca bati na porta de ninguém e falar, meu Deus, me dá um emprego aí. Nunca. Então, assim, eu vou entendendo que são aquelas portas que Deus está abrindo e você, Com certeza. se Deus está abrindo, entra, né? Muito bom. Então, basicamente foi isso. Agora, fechando aqui o capítulo da área acadêmica, eu passei por outros seminários, né? Então, já fui professor a titular no Seminário do Betel Brasileiro, tanto lá no São Bento quanto aqui em Santo André. Já fui professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, já fui professor no seminário do Martin Busser lá em São José dos Campos, já passei por várias instituições, eu sou professor convidado aqui do Seminário Batista do ABC, então assim, vira e mexe eu tô pingando em algum lugar por aí, Ensinando a palavra. Ensinando a palavra por aí, mas hoje eu sou professor titular mesmo no Seminário do Servo de Cristo. Uma benção. Glória a Deus, o papo tá gostoso, tá bom, né? Mas vamos dar um break, fazer Comer um bolinho? comer um bolinho? Não, vocês que sabem. Você que está conosco aí, não saia, continue conectado. Eu vou colocar uma música do Álvaro Tito, A Caminhada, e também os institucionais aqui da igreja, dos nossos ministérios. Calvário Web Rádio. Tocando o que toca em você. Perigo de queda ou revés nessa estrada de lutas cruéis, me ajude a levar minha cruz, Senhor. Se sozinho não a posso levar, tua graça me há de bastar, no caminho não posso parar. A cruz que me deste, Senhor, é só minha, só eu sou o portador. Na estrada não a posso deixar. E a caminhada é longa e atroz, me sustenta ouvir tua voz. Eis-me aqui para ti.
esta cruz que estou a levar me parece pesar mais e mais. Porém, mais pesada levou meu Jesus, sem gemer, sem lamentar a cruz, suportou-a com dores mortais. Subiu ao Calvário e ali morreu, por você e por mim se fez réu, isto sendo agradável a Deus. Provou Cristo a morte de cruz com amor, me livrou do Calvário de dor, liberou-me a entrada nos céus. Não sei como estás, meu irmão, com tua cruz, se chorando ou cantando a conduz, ou se pensas em abandonar. Eu sei ser difícil o seu conduzir numa estrada onde podes cair sem jamais conseguir levantar. Porém, te recordas que Cristo Jesus nos deu fardo em lugar de uma cruz, fardo leve que podes levar, sim, levar. Seu jugo é suave bastante pra mim, e descanso minha alma enfim, com meu Cristo no céu gozará. Seu jugo é suave bastante pra mim, e descanso minha alma enfim, com meu Cristo no céu gozará. A Batista do Calvário é um projeto de Deus para a família e quer que todos os seus ministérios espalhem as boas novas de Jesus Cristo. Pois Jesus é a resposta para todas as necessidades humanas. Somos discípulos de Jesus e Ele quer nos usar para trazer pessoas para o teu reino. Fomos chamados para mostrar o amor de Deus ao mundo doente e ferido. E cada um de nós faz parte do plano de Deus. Somos peças essenciais para o propósito de Deus na Terra. Estamos cada vez mais conectados, mas menos ligados uns aos outros, pois falamos com pouca convicção sobre o amor de Deus para o mundo. Cada ministério da Batista do Calvário foi criado com a missão de aproximar as pessoas e suas famílias da palavra que salva e edifica. A apresentar e incentivar a vocês iniciarem a melhor experiência de suas vidas, que é o amor de Deus. É assim que vamos ganhar vidas para Jesus, e é para isso que existimos. Temos a necessidade de ganhar vidas. Somos os ministérios da Batista do Calvário e somos um só corpo. Nossa meta é apresentar o amor de Deus para o mundo. Você sabia que a Batista do Calvário tem um espaço totalmente voltado a bebês, crianças e adolescentes? Inclusive com um espaço exclusivo para crianças com necessidades especiais? O Ministério Me Eduque é a continuidade da essência da igreja, que é um projeto de Deus para a família. Temos uma estrutura com pessoas capacitadas profissionalmente e espiritualmente para cuidar do seu maior patrimônio na terra, que são seus filhos. Ensinar a eles a palavra de Deus e o comportamento cristão desde o berçário é o nosso propósito. Enquanto você e sua família louvam e adoram ao Senhor, esses homens e mulheres abençoados que Deus colocou na frente do Ministério Me Eduque cuidam com todo o carinho de seus tesouros, ensinando a palavra de Deus com muito amor, carinho e atenção.
E mamães, papais irresponsáveis, fiquem tranquilos, porque além de todos serem muito bem tratados, eles estão bem seguros e se uma das tias necessitarem de sua ajuda por algum chorinho ou qualquer coisa parecida, vocês serão comunicados rapidamente. Fazemos tudo para que as nossas crianças cresçam alimentando-se da palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Essa é a Igreja Batista do Calvário, um projeto de Deus para a família. Você sabia que a Igreja Batista do Calvário tem um ministério para casais? Relacionamento, qual é fácil? As pessoas nunca são iguais e têm opiniões e comportamentos diferentes. Isso é natural e faz parte da essência do casamento, que é compreender as diferenças entre as pessoas e aceitar que cada um pensa de uma forma diferente da outra. Todos nós temos muitos defeitos, mas 1, 2 ou 100 defeitos podem ser comparados ao fato de sermos amados, de saber que existe alguém que está ao seu lado para tudo, que daria a vida por você? Alguns defeitos, como agressão, seja ela qual for, devem ser perdoados, mas não devem ser aceitos. Mas muitos outros defeitos que temos devem ser relevados, pois somos seres humanos, cheios de pecados e defeitos. O desafio do casamento não é encontrar alguém igual a nós, ou sem defeitos, manias que não gostamos, ou atitudes que não concordamos. O maior desafio é amarmos, sermos amados e sabermos que somos diferentes, mas que conseguimos, por amor, superar as diferenças. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Deus ama a família e a aliança que Deus construiu entre vocês não pode ser quebrada. A luta diária de um casal deve ser pelo amor, a compreensão, companheirismo e pelo respeito, pois quando nos unimos, nós nos transformamos em uma só carne e devemos ficar no centro da vontade de Deus, que está em Sua palavra. O Ministério Bem Casados nasceu dentro do propósito da Igreja Batista do Calvário, que é ser um projeto de Deus para toda a família. Nossa busca incessante é apresentar alternativas para que o amor que fez com que vocês estivessem juntos no passado não se apague no futuro. Venha conhecer o nosso ministério e dê uma chance para Deus mudar a história de vocês. Fala sério. Fala sério. Calvário Web Rádio. Tocando o que toca em você. Calvário Web Rádio, tocando o que toca em você, tocando o que toca no seu coração. Voltamos agora com essa entrevista, esse bate-papo gostoso, né? Tá bom demais. Estávamos tomando um lanchinho aqui, tava uma delícia. Rapaz, o bolinho de cenoura tá top. Conversando um pouquinho sobre como o pastor Isaac gosta de ganhar livros. Ele tava comentando como que a Bela, mais ou menos, presentei a ele, porque eu tava falando aqui que quando eu presentei o Davi, eu falo, meu Deus, qual livro eu posso dar pro Davi que ele ama? E pelo que eu vi, todo teólogo ama ganhar livro. Livro é o nosso material, a nossa matéria-prima, né? Livro é uma matéria-prima de um teólogo. É aquilo que... tem uma frase do Erasmo de Roterdã que ele fala o seguinte: quando tenho dinheiro, compro livros. Compra livros. Entendeu? E quando sobra alguma coisa, eu compro roupas e comida. Mas quando eu tenho dinheiro, eu compro livros, diz o Erasmo de Roterdã. E essa é uma boa dica, tá? Para seminaristas, inclusive, que sempre tá com a grana curta, né? Então, quando eu tenho dinheiro, eu compro livros. Eu gosto, obviamente, de ganhar livros. Eu cheguei num acordo com a Bela de que, assim, em vez dela ficar batendo cabeça pra escolher um livro, porque chegou uma hora que ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque, como eu tava falando pra vocês aqui fora do microfone, o meu gosto, ele é muito específico, né? E eu já tenho, graças a Deus, construído uma biblioteca bacana. Então, ficou um pouquinho complicado. Aí chegou uma hora que a Bela simplesmente, em vez de comprar o livro, ela compra o crédito na livraria. Dá o crédito. Seja feliz. Então ela tem lá o esquema dela lá com o pessoal lá da Conde e ela liga lá e fala, é tanto, ele pode ir, aí eu vou feliz, pego o metrôzão. Pega vou lá o metrô sorrindo. Lá pra Conde de Sarzetas, né, que é o camelódromo dos crentes de São Paulo, né, eu vou lá,
pessoal da Ebenezer já me conhece, então já chego lá e falo, gente, quanto é que é o crédito aí? Quanto é que a patroa deixou aí? Nossa, mas não tem como não gostar daquela loja, né? Não tem. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Ebenezer, o Davi depois foi uma vez Fazendo comigo, merchan, né? Não, eu precisava falar, porque eu gosto pra caramba mesmo. Eu lembro que eu já tinha ido com a minha família, fui comprar algumas bíblias. Aí, um dia eu fui com o Davi, aí ele, eu tô procurando tal livro. Eu falei, calma, que eu vou te mostrar uma loja. Eu falei, vê assim pra ele. Eu conheço a loja que tem tudo. É isso aí. Aí quando ele entrou e viu todos aqueles livros, assim, ele falou, meu Deus. Não, é o paraíso. É muito grande aquela loja, né? Só tá escondidinha, né? Você tem que descer uma rampinha E ali. Deus gosta de livros, né? Deus escreveu um. Nossa, você vai usar com certeza isso. Então apologética. Tá vendo? Já tem todos os argumentos pra ganhar livro, eu tenho, garanto pra você. Ele tá aprendendo aqui com você, viu? Tá vendo? Porque eu tenho certeza que eu vou ouvir. E como um bom teólogo que ama livro, né? Qual que é seu livro, o seu autor favorito, assim? Eu sei que você gosta bastante de Tolkien, né? Acho que da literatura em geral, assim, literatura que não seja teológica, eu acho que o meu favorito é Tolkien. Ao lado dele, eu gosto muito de Dostoiévski. São esses os dois que, assim, mais me inspiram em termos de literariamente. Eu li recentemente O Homem do Subsolo. Olha só que legal. A crise de um... Nossa. Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo, exatamente. Isso. Então é uma leitura bem provocativa. Então Dostoiévski e Tolkien são os meus heróis da literatura. Na teologia não tem jeito. Meu herói principal é o Agostinho mesmo. Embora eu goste de outros, né? Leia muito outros, mas o meu grande herói na teologia é Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho. Então, Confissões de Agostinho, Cidade de Deus, da Trindade, do Livre-Arbítrio, da Doutrina Cristã e todos esses outros livros, os comentários que ele escreveu, todos eles já foram objeto do meu estudo e etc. Então, gosto muito do Agostinho. Talvez tenha sido o autor que mais me influenciou, sem dúvida. Legal. Eu vou aproveitar o gancho aqui, então, porque teve uma pergunta relacionada a isso. Né? A Rosângela Marques, a mãe da Aline, que foi sua aluna, ela perguntou para você quais livros que você indica, né, para os ouvintes aqui. Uau! Quais livros que eu indico? Obrigado pela pergunta, né, Rosângela? Bom, eu recomendo Confissões de Agostinho. Eu acho que todo cristão deveria passar por essa vida tendo lido esse livro, Confissões de Agostinho, as Confissões de Santo Agostinho. Recomendo O Peregrino, de John Bunyan, outro livro clássico da literatura cristã. Indo mais para essa linha assim, de conhecimento bíblico, teológico, O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer, publicado pela Cultura Cristã, editora Cultura Cristã. Leiam os clássicos também, sabe? Não precisa ler só livro evangélico, livro teológico. Leiam os clássicos. Enfim, já falei aqui do Dostoiévski, Crime e Castigo, os próprios irmãos Karamazov. Você não precisa ler só livro de autor cristão, você pode ler, embora o Dostoiévski seja um cristão. Sim. Tolkien também escreva a partir de uma cosmovisão cristã. Li os Cristianismo Puro e Simples, um outro clássico que todo cristão deveria ler. Enfim, eu estou aqui pegando aquela lista mais geral e abrangente, né? Mas, enfim, dependendo da área, você pode até especificar um pouquinho mais. Um livro sobre isso, um livro sobre aquilo, etc. Recentemente, tenho consumido muito as obras do Tim Keller, todos os livros do Tim Keller, especialmente... A bibliografia que lançou dele agora foi bom, hein? Muito, muito, muito boa. Então, todos os livros do Tim Keller você pode ler, assim, de maneira... Deuses Falsos, enfim, a Fé na Era do Ceticismo, um livro que é mais para pastores, aquele Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, também é um livro fantástico. Então, enfim, recomendação de livro não falta. Tá aí as dicas, então. Tá aí as dicas para quem tá querendo dica aí. E para um seminarista que tá começando, qual livro você indica? Você fala, esse aqui não pode. As Confissões. As Confissões de Santo Agostinho. Acho foi seu primeiro livro? Não foi o meu primeiro. Foi um dos primeiros que eu li no seminário. Eu estava no primeiro ano do seminário, foi quando eu descobri. Eu já tinha ouvido falar muito de Agostinho, porque meu pai era um agostiniano bem ferrenho, assim, né, como pastor reformado que ele era e tudo mais. Então, ele falava muito de Agostinho, mas eu pessoalmente nunca tinha lido nada dele. Quando teve o contato... Aí eu lembro que uma vez eu cheguei na biblioteca do seminário,
vi lá o livro dando sopa e emprestei e li e devorei, assim, foi uma coisa assim de literalmente amor às primeiras palavras, né, amor às primeiras páginas, e devorei o livro, foi uma das leituras mais transformadoras que eu tive na minha vida. Então, recomendo para todo seminarista, assim, se você é seminarista, eu tava até brincando aqui com o Davi, né, fora do microfone. Ele falou, tô terminando ainda Confissões de Santo Agostinho. Eu falei, meu filho, se você se formar sem ter lido esse livro, eu mando caçar o seu diploma. Né? Você não merece. Não merece o diploma. Por favor. Se passou pela Faculdade de Teologia sem ter lido as Confissões de Santo Agostinho. Então eu acho que esse é um livro muito fundamental, não só para o cristão, mas também especialmente para alguém que aspira ao ministério. Depois de Agostinho vai para Calvino? Sim, mas assim, depende do caminho que você for fazer. Eu sou um teólogo calvinista, não tenho problema nenhum de reconhecer isso. Mas eu acho que tem um processo de você pular do século IV para o V para o século XVI, entendeu? Então, antes de chegar lá no século XVI, eu acho que é necessário passar por Tomás de Aquino, é necessário passar por Anselmo da Cantuária e outros teólogos ali da Idade Média. Mas sim, eu termino, o João Calvino está no meu top 3. Tá? Bom. Então é isso, mas eu acho que tem um processo para você chegar lá. Sim, sim. E tem algum livro que você relê? Muitas vezes, por exemplo, esse livro eu preciso ler para lembrar disso. Que influenciou a vida. As Confissões eu leio pelo menos uma vez a cada 2 anos, 3 anos. Revisita ele, né? Revisito esse livro. Enfim, não que eu revisite, mas assim, vira e mexe eu volto. Nesse livro é Os Irmãos Karamazov. Vira e mexe eu dou uma voltada nele, que eu gosto. É uma literatura muito gostosa. Para mim, livro é igual filme. Entendeu? Quanto mais... Sabe aqueles filmes legais que você gosta de voltar neles? Sim. Livro tem que ser assim na nossa vida. Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li. Porque eu, volto. Em vez de ficar voltando nos filmes... Embora eu volte muito nos filmes, eu não sou muito de ficar explorando a Netflix, né? Eu sempre vou mais naqueles que eu já conheço. Mas, assim, eu diria para você que livro, dependendo do livro, acho que é um livro... Alguns livros precisam ser esse exercício. Porque numa leitura só você não consegue desfrutar. Peregrino é um deles que eu faço isso direto. Peregrino é um deles. As Confissões de Santo Agostinho também. Enfim, na minha opinião, algumas obras do C.S. Lewis, por exemplo, O Cristianismo Puro e Simples, é um outro livro que você precisa revisitar ele de vez em quando. É o livro preferido do pastor João. Exatamente. Esse é um livro que você não desfruta de tudo numa só leitura. Não tem como, né? Não tem como, entendeu? Então, assim, aí quando você vai para a segunda leitura, você aproveita uma outra coisa, uma terceira leitura. Mas isso, exato, eu não tinha reparado exato. Nisso. Então esse é um movimento assim que a gente, assim, alguns livros, nem todos, tem livro que você lê uma vez e fala nunca mais, você deleta, né? Você tira da dinheiro à toa. Mas tem livros que você tem que deixar na sua prateleira e deixar como livro de cabeceira mesmo, livro de cabeceira. Muito bom, Isaac. E eu tava olhando lá no seu currículo as suas bibliografias, né? As suas produções bibliográficas. Teve acho que foi no mestrado que você fez uma produção de um trabalho a respeito da datação do Êxodo. Isso. E eu fiquei muito curioso mesmo, para que você falasse um pouquinho sobre essa publicação. Na verdade, essa foi uma pesquisa que eu fiz. Meu mestrado não foi nessa área, não foi na área de Bíblia, mas foi uma pesquisa que eu fiz numa das matérias que eu tinha que fazer um paper. Acabei entrando nessa pesquisa. Existe, de fato, uma discussão acerca da data, de quando aconteceu o Êxodo. Né? Se você parte de uma hermenêutica de afirmação das Escrituras e entende que as Escrituras estão narrando eventos históricos, não só uma narrativa literária, mas são eventos históricos que estão sendo narrados ali, a pergunta que se levanta é quando é que isso aconteceu, né? Na história. E existe essa tentativa de recontagem, de reconstrução histórica, para tentar identificar quem era o faraó com quem Moisés, enfim, negociou a saída do povo do Egito, qual era a dinastia do Egito, que período eles estavam ali, etc. Então existe uma discussão, assim, é bem técnica a discussão, mas fundamentalmente são 2 datas que são propostas, uma é ali por volta de 1400 a.C. e a outra data ali por volta de 1200, final de 1300, início de 1200. Dos 200 anos. Isso. Ali, né? E ali tem essa discussão, e aí eu acabei fazendo essa discussão. Eu sou mais tendente a pensar que aconteceu ali por volta de 1400. Que eu acho que é um pensamento bastante majoritário, inclusive hoje, na academia cristã.
Então, por exemplo, embora o livro lá, o filme O Príncipe do Egito, todo mundo tenha assistido, né? Ache que tenha sido o Ramsés, né? O faraó do Êxodo, né? Não foi o Ramsés, né? Então, eu descobri isso, acho que foi no Rodrigo Silva, alguém tava falando sobre isso. Eu falei, nossa! Não foi o Ramsés, foi o Amenhotep, o Amenófis II. Então, assim, é uma discussão, de fato, assim. É bem técnico. Bem técnico. Então, foi um paper que eu apresentei e eu achei até interessante, porque pela abordagem de afirmação das escrituras, especialmente estando ali na PUC e tudo mais, que é uma escola que mexe muito mais com a crítica literária e etc., hermenêutica histórico-crítica, né? Sim. Eles até foram generosos comigo na hora de me avaliar, então foi bacana. Então eu mexi com isso daí também, mas a minha pesquisa mesmo na PUC foi na área de dogmática mesmo, foi investigando um autor chamado Hans-Urs von Balthasar, né, que é um teólogo suíço, contemporâneo ali de Karl Barth, e ele é de corte católico, mas ele influenciou muito a academia moderna, justamente por causa da chamada teoria do drama que ele apresenta. Ele é o pai de todos aqueles que falam da chamada teologia do drama, né? Então, eu acabei trabalhando esse autor no meu mestrado. Então, fundamentalmente foi isso. Top, pastor. Dá pra gente mudar o assunto, porque senão vai ficar só academiquez aqui. Acho que o pessoal vai perder o interesse. Davi daqui, o olhinho dele tá brilhando. Mas é isso aí. Eu tava aqui pensando um pouquinho sobre a questão do seminário, como ele foi importante pra você, desde aquela época em que você foi no Palavra da Vida, particularmente eu gosto muito de Palavra da Vida, nunca fui, mas se Deus quiser um dia eu vou ter oportunidade. E você acredita que o seminário, ele é destinado apenas às pessoas que vão seguir o ministério pastoral ou missões? Ou você acredita que a questão de estudar as escrituras no seminário é importante para todo cristão? Eu acho que depende. Eu acho que um seminário tem a sua importância. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que o seminário é a melhor amiga da noiva. A noiva é a igreja. E o seminário é a melhor amiga da noiva. Então, o seminário tem o seu lugar de importância, no sentido de formar gente que tem capacidade e sabe usar o ferramentário teológico, sabe? O seminário oferece habilidades técnicas e teológicas para uma pessoa servir, mas não necessariamente forma pastor. O seminário forma teólogo, o seminário forma gente que sabe teologia. Se o indivíduo vai servir a igreja ou não, isso depende muito mais do envolvimento dele com a igreja do que com o seminário. Sim. Deu para entender? Então, por isso que eu acho que uma formação teológica desconectada da igreja, ela é uma formação teológica que não tem fim em si mesmo, sabe? Por quê? Porque se você vai para o seminário, eu estou imaginando que a pessoa quer servir a comunidade, porque a teologia, ela é serva da igreja. A teologia só tem razão de ser na medida em que ela serve a igreja. O teólogo só tem razão de ser, não é porque ele vai se tornar um grande acadêmico escritor de livro, não, é porque ele vai servir a comunidade do Senhor Jesus Cristo. Então a teologia, ela só encontra o seu lugar de razão de ser na medida em que ela está a serviço da igreja. Então, se nós estamos formando, se um seminário forma um teólogo e esse teólogo está desconectado da igreja, na minha opinião esse teólogo não tem razão de existir. Agora, um crente comum que ele quer aprender da palavra de Deus e etc., e ele não encontra esse ambiente de formação bíblica dentro da sua comunidade, eu acho que sim, tem valor ele ir para um seminário, buscar uma instituição. Não necessariamente ele precisa buscar um curso de formação de bacharel. Eu acho que a maioria dos seminários teológicos hoje tem esse tipo de programa para cristãos que querem simplesmente se aprofundar no conhecimento bíblico. Acho que, sei lá, quase todos que eu já lecionei, pelo menos, tinham esse programa. O programa para aqueles que querem, de fato, servir e se tornar pastores, missionários, líderes. E tem aquele programa para quem quer simplesmente se aprofundar no seu conhecimento bíblico. Então eu acho que é positivo.
Mas, acima de qualquer coisa, nem o que é vocacionado ao ministério pastoral ou a missão e etc., e nem o crente, eles podem estar desconectados da igreja. Precisa ser uma coisa em concomitância. Ele tem que estar envolvido com a igreja, tendo vida com a igreja, andando com a igreja, debaixo de cuidado de pastoreio, servindo a comunidade. E aí, então, ele vai estudar, vai se aprofundar, porque aí tem razão de ser. Acho que encher a cabeça de teologia por encher a cabeça de teologia não faz sentido, né? O Dwight Moody que dizia isso, né? A palavra de Deus não nos foi dada para nos satisfazer curiosidades teológicas. A palavra de Deus nos foi dada para transformar o nosso coração. Amém. Então, a gente precisa abordar a teologia nesses termos, a teologia como serva da igreja, a fim de edificação dos santos. Então, enfim, eu fico aqui. Então, assim, quando algumas ovelhas chegam para mim e falam, pastor, eu quero ir para o seminário, eu falo, legal. Só que a nossa condição para a gente te recomendar para o seminário é que você nunca deixe de servir ou nunca deixe de estar conectado com a realidade da igreja. Por quê? Porque a teologia que você vai aprender lá no seminário, ela precisa estar a serviço da igreja. Se ela tem que ser uma teologia prática, né? Se ela desconectar da igreja, você vai virar um acadêmico vazio. Isso acontece, né, pastor? É muito comum acontecer. Muito, muito comum. Eu cresci nesse ambiente, meu pai ele fez lá na Betel, né, 4 anos. E eu vi muito, né, eu amo missões, na verdade, então eu vi muito essa questão de seminário, vi muitas pessoas, eu vi a classe do meu pai começar lotada de gente, formar 5, 6, Exato. E aí eu comecei quando eu tava fazendo essa pergunta, pensar sobre isso, né, porque do que vale, né, pastor, a gente... estudar e guardar esse tesouro dentro de nós, quando existem pessoas morrendo de fome, necessitando da palavra do Senhor, e muitas vezes a gente não vai. É esse o objetivo, né? Servir a igreja de Cristo e levar a salvação ao mundo, né? Eu acho que o que você está falando, Aline, é muito importante ser dito, porque a teologia, ela pertence à igreja, ela não pertence ao teólogo. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, especialmente aqueles que estão se formando lá no seminário, estão saindo do seminário. Eu falo, olha, não corram risco de achar que aquilo que vocês adquiriram ao longo desse curso que vocês estão terminando pertence a vocês. Porque se vocês um dia acharem que pertence a vocês vão ser maldição para a igreja. Agora, se vocês entenderem que tudo que vocês receberam pertence à igreja e precisa ser devolvido à igreja, aí vocês estão no lugar certo. Então... a teologia que a gente aprende, que a gente adquire ao longo de uma caminhada de estudos, ela não pertence a gente. Ela não pertence a mim. A teologia que eu tenho não é minha. Ela é da igreja. Ela pertence à igreja, pertence ao povo de Deus. Então, cabe a mim devolver à igreja. Então, o seminarista que perde isso de foco é o que se perde na caminhada. É esse que você falou, é o que deixa o processo no meio. É muito, né? E é muito comum. É muito comum. Assim, infelizmente, é uma estatística até grande, essa chamada evasão dos cursos de teologia, porque o cara começa empolgado e não sei o que, tarará, e aí de repente, sabe, não vê essa dimensão de que eu não tô lá para ganhar um bacharel, né, ou um programa de pós-graduação, seja ele que for, mestrado, doutorado, seja o que for, não é uma titulação. É uma ferramenta que você está aprendendo a mexer para ir lá e servir a igreja. Então, a teologia, para mim, ela só tem razão de ser se ela se encontra nesse lugar de serviço à igreja. Se ela sai desse lugar, ela pode ser acadêmica, ela pode ter o seu valor da discussão e etc., mas ela deixa de ter aquela razão primeira que a justifica. Verdade. Entendeu? Então, assim, não estou dizendo que o teólogo profissional não tem razão de ser. Eu acho que ele tem razão de ser. Eu sou um teólogo profissional. Minha vida tem sido formar líderes nos últimos 15 anos. Escrevo, sabe? Estou produzindo teologia e tudo mais, mas eu não estou fazendo isso por isso, né? É por causa da igreja. E se a gente perde esse foco da igreja, aí eu acho que a teologia ela se torna um pouquinho estéril. Ela se torna uma teologia que ainda que esteja lá, ainda que seja rica, ela deixa de ser frutífera, ela deixa de ter aquela cor, aquele sabor diferente de quando você vê a teologia a serviço da igreja. Sim. Então toda teologia precisa estar a serviço da igreja, senão ela perde razão de ser. Até porque eu vou... Pode terminar o pensamento. É porque tô aqui, ó, você tá falando e minha cabeça tava pensando sobre isso, porque
a palavra é de Deus, né? Sim. E a teologia é sobre Deus. Aham. Então, ele vai permitindo, né, que tem muita coisa ainda que o ser humano não consegue explicar por completo quando a gente vai estudando a palavra, se fala, ó, esses são alguns mistérios de Deus que a gente ainda está descobrindo quando a gente vai vendo nesses estudos, nos livros. Mas é de Deus. Sim. Então, isso que você falou, pastor, é muito importante, porque às vezes a gente é como se a palavra, quando vai pregar isso, não só num seminário, mas em qualquer lugar, a palavra é minha, eu vou pregar, mas a palavra é de Deus. Exato. A glória é para Deus, é para a igreja, é servir a igreja, isso é muito importante. É só você olhar para o labor teológico dos discípulos de Jesus. Por que eles estudaram ou refinaram a teologia no Novo Testamento? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Lucas, enfim, por que a gente tem o Novo Testamento? Porque é o pensamento teológico a partir do ensino de Jesus a serviço da igreja, entendeu? Paulo não escreveu Romanos como um compêndio de teologia, ele escreveu Romanos para discipular cristãos em Roma. É verdade. Ele não escreveu, então é um compêndio de teologia extremamente profundo, é claro que é. Sim. Efésios, talvez seja a carta do apóstolo Paulo mais profunda. Todo mundo acha que é Romanos, mas eu acho que é Efésios. Efésios talvez seja essa carta, assim, essa opus magnum, né, como eles falam, essa grande obra teológica do apóstolo Paulo. Mas ele está escrevendo para os cristãos, ele está escrevendo para aqueles indivíduos, está querendo discipular, dar subsídio para aqueles que estão começando essa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E quando o teólogo ele perde esse destino, né, esse fim teológico, né, esse propósito de você edificar os santos e servir a noiva do Senhor Jesus Cristo, de novo, não acho que seja alguma coisa inútil. Eu acho que tem o seu lugar, a academia teológica tem o seu lugar, mas eu acho que ela deixa de brilhar como ela poderia, sabe? Eu acho que ela deixa de ter aquela robustez, aquela vida, aquela coisa como ela poderia. Então, uma das razões pelas quais eu nunca me distanciei, eu tive muitas oportunidades de me embrenhar, como a gente fala, né, no mundo da academia e viver como um teólogo profissional. Eu tenho um professor que ele deu uma fala pra mim que eu gravei, que é o Emanuel Taide. Ele pegou e falou que os professores, os mestres, aqueles que estão à frente ensinando, passando o conteúdo, eles devem não no final do curso entregar um diploma, mas entregar uma toalha. Isso. Para que os alunos possam sair dali sendo servos. Exato. Então, assim, é bem verdade que isso não explica a experiência de todo mundo, mas o fim da teologia é formar a gente que vai sair com a bacia e toalha na mão para lavar pé. Então, fundamentalmente é isso, assim, não tem muito para onde correr, não. É o teólogo comprometido com o corpo do Senhor Jesus Cristo, eu acho que é aquele que também oferece a teologia mais refinada. Você tem um acadêmico que produz, e ele produz teologia, às vezes, profunda e etc. Mas, pelo menos a minha experiência como estudante da teologia ao longo desses anos, é que os teólogos que mais deixaram marcas e impressões digitais na minha vida foram aqueles irmãos que tinham o cheiro da igreja, sabe? Eram aqueles teólogos, aqueles professores mestres que eles entravam na sala de aula, ensinavam com muita profundidade, mas tinha um cheirinho de ovelha, tinha um cheirinho de igreja, tinha um cheirinho de vida comunitária, né? Então, enfim, fundamentalmente é isso. Muito bom, muito bom. E o pessoal tem mandado algumas perguntas aqui, né? E uma delas é o Dagdiel, que tá aqui conosco, ele mandou aqui no WhatsApp. Vamos lá, John. Perguntou assim, ó. Davi, pergunta pra ele, pro Isaac, quais são os maiores problemas que a igreja vem enfrentando hoje? Indica os perigos. São muitos. Eu acho que a gente vive um período, acho que a crise dos nossos dias é a crise da superficialidade. E por superficialidade eu digo que é uma superficialidade bíblica. Então, de maneira geral, a gente vê muitos cristãos animados, empolgados com essa questão da caminhada, de querer caminhar com Jesus e etc., mas são absolutamente, como é que eu vou falar, rasos. Eles não têm essa percepção de que precisam se aprofundar, sabe? De que precisam conhecer mais. E uma coisa que até eu gosto de dizer para provocar os meus ouvintes e meus alunos, é que a gente acha que a gente vai para o céu cantar, né? A gente acha que a gente vai para o céu para ficar cantando. Não, a gente não vai para o céu para cantar. A gente vai para o céu para continuar conhecendo a Deus.
porque é necessário uma eternidade para conhecer um Deus eterno. A eternidade é esta, né? Conhecer a Deus. A vida eterna é essa. É conhecer a Deus. Então, assim, a cada novo dia da eternidade, a gente vai ter algo novo para descobrir sobre o nosso Deus. E se a gente não gosta de conhecer Deus hoje, o que a gente vai fazer lá? É verdade. Entendeu? Por que a gente vai continuar? Vai, entendeu? Aquilo que a gente faz hoje é justamente aquilo que a gente vai fazer no céu. Então, que deveria fazer hoje. Exatamente. Né? Então, eu acho que existe essa crise de superficialidade na Sim. igreja evangélica hoje, de o indivíduo falar assim, eu já vou na igreja, já ouço a palavra no domingo, já canto lá os meus louvores e tá bom. Não tá bom. A gente precisa ter essa consciência de se aprofundar. E eu acho que a gente vive uma crise de dimensão ética e moral também, no sentido de que eu acho que a vida cristã ela tem sido traduzida a simplesmente uma participação na igreja ou um ativismo religioso, né? E não, andar com Deus ele tem uma dimensão da devoção, tem a dimensão da piedade, tem a dimensão da lágrima, tem a dimensão do... E eu acho que por causa disso, muitos evangélicos estão inseridos em uma caminhada cristã religiosa, mas não transformadora. Então é por isso que a gente vive essa crise, né, de Sim. moralidade, de falta de piedade no meio do povo de Deus. Muita gente chega para mim e fala, pastor, a gente precisa de um novo avivamento, de uma nova reforma. Né? A minha resposta é não, a gente não precisa de uma nova reforma. As balizas lançadas na reforma, elas já foram lançadas. O que a gente precisa hoje é de avivamento. A gente precisa que o povo de Deus volte não somente à palavra de Deus, mas uma vida de temor ao Senhor. Então eu acho que essas são as duas maiores crises da igreja evangélica, por assim dizer. Falo do protestantismo histórico até, Sim. porque eu não conheço tudo do mundo evangélico. Mas eu acho que as nossas duas maiores crises são essas. É um povo que está acomodado no sentido de não querer mais se aprofundar em seu conhecimento de Deus, e um povo que traduziu andar com Deus em ser religioso e não ter uma devoção verdadeira ao Senhor. Muito bom. Então, fundamentalmente é isso. Legal. E antes de irmos para a pergunta, fala sério. Pode fazer a última aí. Né? Tenho uma perguntinha que gostaria de falar. Você sabe que nós estamos vivendo em um mundo totalmente humanista, né? Uhum. Que tudo é voltado para o homem faz, você faz, até as propagandas são tudo verbos voltados a compre, faça, satisfaça os seus desejos. Como pastor? Nós conversamos com alguns pastores também sobre isso. Atualmente, ir contra esse pensamento humanista em uma mensagem totalmente cristocêntrica, voltada a Jesus, a glória ao Senhor, ao invés do homem. Como tem sido isso na igreja? Eu acho que a igreja padece. Hoje em dia, eu ouso dizer, e talvez eu não sei se a minha crítica ela seja, enfim, represente o todo, mas onde eu tenho passado e tenho tido a oportunidade de observar um pouco, especialmente a partir das mídias sociais em geral, o discurso é muito mais ligado a isso, ao movimento de massagear o ego de crente do que eventualmente de convidar o crente a uma caminhada com Deus resoluta e séria. Então, o termo técnico disso daí é o tal do antropocentrismo, né? Existe um antropocentrismo dentro da igreja, ou seja, o homem está no centro. E quando o homem está no centro, o problema de quando o homem está no centro é que a igreja se torna escrava de tendências, né? Porque visto que o homem é um ser subjetivo, cheio de subjetividades dentro de si, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra, uma hora ele quer acha legal isso, outra hora acha legal aquilo. Então a igreja vive desses movimentos de muitas tendências e ventos, aquilo que o apóstolo Paulo já fala, né? Os ventos de doutrina que estão sendo soprados dentro da igreja. Por quê? Porque o foco é o homem. Agora, a partir do momento que a gente tira o homem do foco, coloca o Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja, a igreja já tem o seu alicerce, já tem o seu estabelecido. E aí a pergunta de R$1 milhão não é se Jesus vai me aceitar. Não, é se eu estou disposto a encarar a carreira da fé, que é toma tua cruz e me segue. Entendeu? E porque tem gente que prega esse Jesus, que eu costumo chamar o Jesus da Hello Kitty, né? O Jesus cor-de-rosa, o Jesus que... Mas a vida cristã... a vida cristã não é isso. A vida cristã o Jesus está falando, olha, se você não está disposto a abrir mão do que você tem de mais essencial, que é você mesmo,
você não é digno de mim. Então, assim, esse tipo de discurso é um discurso que pega muito para uma geração que está centrada em si mesmo, né? O próprio Cristo falou, vocês também vão ir, né, para os seus discípulos. Isso. Uma mensagem mais dura. Exato. Então, assim, o que é tomar a cruz? É tomar o teu instrumento de morte. A gente hoje olha para a cruz, né, e fala assim, a cruz é uma coisa bonita, a gente decora a igreja com a cruz, né, e etc. Mas não, quando Jesus está dizendo, olha, toma a tua cruz, ele está dizendo, toma o instrumento de teu assassinato, a tua morte e vem atrás de mim. Sim. Então, Faça o que eu fiz. Exato. Então, assim, o cristianismo, como diz o C.S. Lewis, em última análise, ele é uma convocação para morrer. Agora, a pergunta é se nós estamos dispostos a morrer, né? Então, assim, como a gente não gosta muito dessa ideia de morrer, como a gente não gosta muito dessa ideia de finitude, como a gente não gosta dessa ideia de que o mundo não gira ao redor do meu umbigo, então a gente prefere o evangelho que diz, não, Jesus vai me dar, eu sou cabeça e não cauda, enfim, eu sou igual a Jesus e etc. Esses discursos que você vê por aí. Então, é chocante. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é um evangelho que ele apazigua o nosso coração em relação às nossas culpas, em relação aos nossos pecados, porque sim, nós temos a graça de Deus sendo ofertada na cruz do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo nos convida a um relacionamento diligente com Deus. Sim. De caminhada, de autonegação, de você não somente estar disposto a morrer, mas mortificação da sua própria carne, de você querer levar a sério o seu compromisso com Deus, e essas coisas fazem parte da vida cristã, só que a gente gosta do Jesus que nos oferece a graça, mas a gente não gosta do Jesus que nos chama para morrer. Tudo para hoje. Exato, né? A gente gosta do Jesus que, ele me perdoou, então eu vou para casa, vou domingo lá, ouço que Jesus me perdoou, então eu vou para casa no domingo à noite aliviado, para poder pecar a semana inteira, porque aí domingo que vem eu vou lá pegar o meu outro passo para continuar pecando durante a semana. Não, a caminhada da vida cristã é justamente o contrário. Se você está andando com Jesus, vamos levar esse negócio a sério e vamos caminhar. Então, o Jesus que oferece graça, ele é muito popular no mundo evangélico. O Jesus que convida a morrer, esse daí não é nada popular. Chamada perseverança, né? Pode falar, não. Desculpa. Lembra daquela passagem? Toda vez que alguém fala, lembra dessa passagem que Jesus está falando sobre aquela viúva que chega diante do juiz mal, que não quer saber do Senhor, e Jesus termina com uma frase que martela muito na minha cabeça, que diz assim, todavia, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra, porque o ser humano pensa só em si, tudo agora, não quer pensar em perseverar, entender que a tribulação, ela produz perseverança para que a gente tenha um caráter mais parecido com Cristo. E será que o Senhor vai encontrar fé em nós quando Ele voltar? Essa é uma pergunta que precisaria incomodar todo cristão, né? Precisaria, enfim, fazer com que todo cristão refletisse um pouquinho sobre a sua caminhada de fé. Eu espero que ele encontre. Estamos trabalhando para isso, né? Mas, de fato, enquanto você estava falando, o que me veio à cabeça foi aquela fala, né, de Martinho Lutero. Ele define o pecado da idolatria como um pecado fundamental, porque é justamente isso. O pecado da idolatria é o homem curvado em si mesmo. É isso assim que Martinho Lutero define, né? É o homem que está curvado sobre si. E é isso. Nós estamos, por causa do nosso pai Adão, absolutamente curvados sobre nós mesmos. Então é por isso que a nossa vida é totalmente ego-referente. Então o meu casamento, ele só é bom se ele for bom para mim. A minha carreira só é boa se ela for boa para mim. A minha igreja só é boa se ela for boa para mim. O meu serviço só é bom se ele for bom para mim. O meu chefe só é bom se ele for para mim. Só que quando a gente se converte, a gente deixa de ser uma pessoa que vive a ego-referência para se tornar Cristo-referente. Então o meu casamento não pode ser mais bom para mim, ele tem que ser bom a Cristo. Muito bom. A minha vida não é vida para mim, mas é a Cristo. Eu deixo de ser um ego referente e me torno Cristo referente. Então, a minha carreira é para Cristo, meu dinheiro é Cristo, como é que eu administro minhas finanças? É Cristo. Enfim, absolutamente todas as áreas da minha vida, elas precisam ser sintonizadas, e a gente faz a chamada sintonia fina da nossa vida. Não uma separação, né? A partir da nossa referência agora, que é Cristo. Sim. E esse é o grande problema do mundo evangélico comum, assim, em geral. Eu não quero ser injusto também, que eu sei que tem muita gente comprometida, muita gente séria caminhando com Jesus. Mas, por isso que eu falei, muita gente gosta do discurso que diz, Jesus te perdoa.
mas nem todo mundo gosta do discurso que diz, olha, Jesus está te chamando para você, para ele ser o Senhor absoluto da tua vida. E ele ser o Senhor absoluto da tua vida significa que você vai ter que abrir mão de absolutamente tudo da tua vida. Todas as coisas. Então, assim, tem duas coisas desse discurso que uma delas é muito aceita e outra já não é mais tanto. Então, quando a gente fala de um Senhor, então se ele é Senhor, então a nossa vida não pode mais ter nenhum outro Senhor que concorre pela nossa devoção, pela devoção do nosso coração. Então, aí está o grande dilema da vida cristã, né? Quem está no trono, né, do nosso coração? Exato. Então, a partir de que referencial eu faço a sintonia fina da minha vida? Então, como é que eu vou alinhar todos os elementos da minha caminhada dentro dessa minha jornada a partir de Cristo e não a partir de mim mesmo, né? Porque ser encurvado sobre si, todos nós estamos desde o Éden. Sim. Então, e Jesus nos liberta justamente disso, da gente agora, a partir de agora, estarmos encurvados sobre a cruz e não sobre a gente mesmo. Muito bom, pastor. Antes de vir pra cá, pela manhã eu tava lendo um livro do John Piper, Em Busca de Deus, e ele fala muito sobre isso. Exatamente. Que você falou do casamento, tudo está ligado, né, da plenitude da alegria. E ele fala de uma frase que, por exemplo, muitos acham que a alegria está separada da glória de Deus. A minha alegria está separada da glória de Deus, mas não. Para que eu glorifique a Deus, eu tenho que ter alegria nele, né? E é muito bom isso que você falou a respeito. Não há uma separação da minha profissão, das minhas finanças, com a glória de Deus, né? É isso aí. Você bora pra pergunta Fala Sério? Ah, tá tão bom esse papo. Vamos sim. Fala sério. 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 O pastor chegou aqui e nós falamos, tem uma pergunta diferente. Eu fiquei com medo, viu? Eu tô com medo dessa pergunta aí, vamos lá. Que pergunta é essa? Fala sério. Temos duas, tá bom? Duas? Nós não conseguimos chegar a uma conclusão. Qual que a gente fala? Tá bom, as duas são muito boas. Então eu faço uma e a Aline faz outra. Tá bom, não tem problema Tudo nenhum. bem pra você Então não é uma pergunta, são duas perguntas. São duas perguntas Fala Sério hoje. Vamos lá. Sua esposa é uma bênção, obrigada. Beijo pra você, Bela. Nós contamos com a ajuda dela. E, pastor, a pergunta que eu quero fazer é, fala sério. Teve um dia que você estava indo pregar numa igreja um pouquinho mais tradicional e você esqueceu da Bíblia. Sim. E aí, como uma igreja tradicional, você tinha um livro lá, um livro grosso, e usou como Bíblia. Eu usei... Ai, é verdade. Olha só, essa história é boa. Muito engraçado. Foi uma época que eu usava muito o iPad, né? Eu usava o iPad então eu colocava o meu esboço. Sim, tudo no iPad. Digital ali, né? E aí, durante algum tempo na Urbana, hoje eu subo sempre no púlpito com a Bíblia mesmo na mão, por uma questão até didática e etc. Mas nessa época eu não subia no púlpito todo domingo com a Bíblia na mão, eu subia com o iPad. E aí eu fui pregar nessa igreja e logo eu percebi que eu tava numa igreja super tradicional, os pastores com aquelas bíblias enormes e tudo mais. Eu falei, gente, se eu subir no púlpito só com o iPad, vai escandalizar os irmãos aqui. Então o que eu fiz? Eu tava com um livro na mochila. Esse aqui. Não, eu tava com um livro na mochila e ele era um livro também de capa preta, só que ele tinha um revestimento de uma outra capa, aqueles livros que tem duas capas, sabe? Sei. Eu tirei a capa de papel e ficou a capa preta. E aí eu falei, botei debaixo do braço como se fosse uma Bíblia e tudo cooperando tudo bem. Subi no púlpito, encostei a Bíblia, né? Encostei o livro assim do lado e abri o meu iPad e preguei a partir do iPad. Li o texto bíblico no iPad. A Bíblia tava lá, né? Só que a Isabela, foi a Isabela que falou isso porque, enfim, só ela sabia disso. Agora a igreja inteira sabe, né? E aí a Isabela, ela ria. Ela sabia. Ela sabia, porque ela sabia que o livro que eu tava lendo não era a Bíblia, era esse pode saber que livro é esse? Era um livro do Baltazar, eu tava nos dias do meu estudo do mestrado, e aí eu tava com desses livros na minha mochila, e aí eu puxei o livro, era um livrão mesmo, bitela, assim, parecia uma Bíblia mesmo. Sim. Aquelas Bíblias antigas de capa dura. Eu falei, então é isso daqui. Botei debaixo do braço e falei, subi no púlpito. Eu fiquei tão constrangido que a Isabela, até hoje, ela brinca comigo. E aí, você vai pregar a Bíblia mesmo ou você vai pregar outro livro, né? Muito bom, pastor, muito bom. Ô, pastor, agora a gente tem uma outra pergunta. Ixi, vamos lá. Essa é pessoal. Então vamos lá. Que com certeza também só a Isabela deve saber. Se só a Isabela sabe, então
vamos lá. Ela falou que quando vocês estavam prestes a casar, vocês tinham que tirar algumas fotos e foram com o Já até sabe. pra uma praia. Só que essa praia era meio diferente. Conta pra gente. Nossa. A gente foi fazer aquele tal daquele pré-wedding, né? Aquela sessão de fotos pré-casamento. E a Isabela, ela tinha um negócio de que ela queria fazer ela queria que as fotografias do nosso casamento fossem feitas por uma empresa lá, um casal que eles eram conhecidos no Brasil inteiro e etc. Só que eles eram do Rio de Janeiro. Então ela falou, não, mas eu quero que sejam eles e tal, não sei o que, etc, etc. Eu falei, tá bom, sem problema nenhum, só que vai ficar um pouco mais caro, etc. A gente vai ter que um dia ir pro Rio pra fazer essa sessão de fotos. Foi lá no Rio. Isso. E aí, beleza. Aí a gente aproveitou, então fomos pro Rio de Janeiro. A gente tem um tio da Isabela, que inclusive são nossos padrinhos de casamento, tio Nego e a tia Monique, eles receberam a gente na casa deles e tal. E aí a gente foi pra praia, né, pra fazer a nossa sessão de fotos. Por que praia? Você fez assim, ó, praia, conta pra gente. Então, porque a gente chegou lá, a gente descobriu que era uma praia de nudismo. Justo. Aí eu fiquei super constrangido, porque eu olhei assim pro fotógrafo e falei, cara, por que você trouxe a gente aqui? Ele, não, é por causa do visual, é super bonito, não sei o que, tarará, enfim. Aí, mas era literalmente uma praia de nudismo no Rio de Janeiro. Jesus. Aí a gente saiu, obviamente, de lá. Eu falei, cara, não dá pra gente não ficar foram aqui. feitas lá. Não, aí a gente foi pra uma outra praia que ficava ali perto, que ficava mais ou menos no mesmo visual que o fotógrafo queria. Que vacilo. E aí a gente fez a nossa sessão de fotos. Mas foi, assim, extremamente constrangedor, assim, porque a gente chegou lá, a gente tinha uma trilha pra chegar na praia, né? E na trilha ia dizendo, ó, a partir daqui só entra gente sem roupa. Meu Deus. Assim, alguém brincou, né? Eu falei, fez estão uma brincando, plaquinha alguma de coisa zoeira. e tal, não sei o que. Aí a gente tava descendo, literalmente, e aí uma pessoa abordou e falou assim, olha, aqui é uma praia de nudismo. Aí eu virei pro fotógrafo e falei assim, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Eu falei, não, Ele sabia. Ele sabia, né? Porque ele era do Rio, conhecia Sim. todas as coisas. Ele falou, não, mas eu já fiz muitas sessões de fotos aqui, não sei o que. Tentou até falar com a pessoa lá que era responsável pela entrada na Tira praia. todo mundo da praia, por favor. Aí eu virei pra ele, eu falei assim, chamava Lúcius o nome dele, se não me engano. Aí eu falei, Lúcius, cara, eu não vou correr o risco de ter um peladão no fundo da minha foto de pré-casamento. Pré-casamento. Desculpa, não vai rolar. Ele falou, não, desculpa aí, Isaac, tal, não sei o quê, que eu achei que não ia estar tão movimentado hoje. Eu falei, não, vamos pra outra praia. Aí a gente foi e resolvemos. Foi extremamente constrangedor, extremamente constrangedor. Nunca mais. Ai, meu Deus do céu. É Tá isso bom. aí, galera. E, infelizmente, o papo tá bom, mas tá chegando o horário. Que pena. Isso aí, pastor, nós queremos te agradecer pelo papo, né? Imagina, Pelo convite que você aceitou. Vindo aqui, né? Muito bom mesmo. Tamo junto. Ter esse tempo de mesa, tempo gostoso. E É verdade. gostaria que você fizesse uma oração Claro. pra gente encerrar esse... Quero deixar minha gratidão. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido abençoador aí para os nossos ouvintes. Que essa conversa da mesa tenha sido, enfim, de alguma maneira inspirativa para Com certeza foi. Vamos orar e a gente vai encerrar. Pai, Amém. obrigado por essa mesa, obrigado por esse ministério tão precioso. Abençoa essa igreja. Oramos pedindo a tua bênção sobre a Igreja Batista do Calvário. Que o Senhor derrame graça sobre a liderança, sobre, enfim, essa comunidade que floresce aqui em nosso meio, em Santo André. Que a tua boa mão esteja sobre eles, Pai. Oramos por esse ministério da Web Rádio, pedimos que a tua boa mão esteja sobre eles também aqui, na medida em que eles conduzem esse ministério. Pai, usa essa rádio para amplificar a tua glória e para levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo e da sua graça para todos aqueles que ouvem, para aqueles que precisam ouvir. Que a tua boa mão esteja sobre a Aline, o Davi, todos os líderes aqui, e que o Senhor conduza esse processo todo de maneira a fazer o teu nome honrado acima de todas as coisas. Obrigado por esse tempo, obrigado porque estamos juntos aqui, obrigado porque, acima de todas as coisas, compartilhamos a mesma fé em Cristo Jesus. Obrigada, Jesus. E, enfim, temos um mesmo Pai que está nos céus, que cuida de nós. Nós oramos assim no nome dele.
Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pastor, quer deixar seus abraços, um beijo para quem você Um abraço quiser? para todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Espero beijo que pra tenha Bela. sido um beijo pra Bela, né? Por ter me denunciado tanto, né? Eu acho que agora... Agora eu vou chegar em casa e falar, meu, o que você fala? Que isso? Mas não, tá tranquilo. Mas obrigado, de coração. Queria deixar um beijo para vocês aí, um beijo pro pessoal da Batista do Calvário, toda a liderança. De fato, foi um privilégio, foi uma alegria estar com vocês aqui hoje. Amém. Aline, manda seus abraços, seus beijos. Queria agradecer, pastor, por você ter vindo. Foi uma bênção. Ouvi muito de você em casa, como eu falei aqui fora no microfone. E agora esse tempo de mesa, esse tempo de comunhão foi muito bom, porque eu pude ouvir um pouquinho do que os meus pais ouviram durante alguns semestres aí. E pelo menos para mim, para nós, né, foi de muito proveito. Que Deus abençoe muito a sua Amém. vida. Eu Tamo quero junto. mandar um abraço para minha família também, porque eles estão sempre ouvindo e com certeza meus pais vão ouvir esse podcast. E é isso. É isso aí. Também mandar meus abraços aí, agradecer o pastor, foi um papo edificante, realmente. E para você que nos ouve, né, para minha família, meus pais também, e continue conosco aqui na nossa programação da Web Rádio. Tem muita coisa boa aí pela frente, então não desconecte agora também, continue ouvindo aí a nossas programações aqui na Calvário Web Rádio e tamo junto. Fala sério, hein? Fala sério. 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 Fala sério.